Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, amantes dos instrumentos de sopro, tudo bem? Meu nome é Antônio Ribeiro, estamos aqui hoje com o canal Sopro em Cena, que é um canal exclusivo para entrevistar músicos de instrumentos de sopro. Essa proposta, ela tem como escopo focar nos instrumentos de sopro, nas técnicas, nas curiosidades, então a gente vai trazer vários músicos aqui para dar dicas, para contar um pouco da sua história, como começaram no seu instrumento, dos mais variados instrumentos, sax, flauta, trompete, trombone, fagote, clarinete, vários instrumentos de sopro ao longo do canal. E hoje a gente está com um convidado aí bem especial, bem bacana, que é o Rafael Beck, que contar um pouquinho da história para vocês. O Rafael Beck ele começou muito cedo na flauta, ele vai poder falar um pouquinho melhor. Em 2025 foi indicado para o Grammy Latino de melhor arranjo, então também vai contar um pouco dessa história para a gente. E, enfim, é um baita instrumentista, um super talento, não toca só instrumentos de sopro, também toca muito bem piano, e a gente vai poder tirar dúvidas, conhecer um pouco mais da trajetória desse instrumentista que está sendo revelação no cenário instrumental brasileiro. Então, Rafael, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Obrigado. Oi, Antônio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar participando aqui desse canal com essa proposta tão bacana. É sempre legal quando a gente vê espaços novos surgindo para esse tipo de música que a gente faz, né? Instrumentos de sopro está muito ligado à música instrumental. Então, sempre que pinta uma proposta nova para todos os músicos é uma alegria, mais um espaço para as pessoas conhecerem, para as pessoas não só conhecerem novos artistas, mas como você falou, aprendizado, né? Acho que eu aprendi muito com muitos canais, eu que já faço um pouco parte dessa geração da internet, os canais foram, como vários que eu poderia citar aqui, foram muito importantes para mim, para o meu desenvolvimento, para conhecer artistas, para conhecer músicas, então é muito bacana a proposta e agradeço o convite, é uma alegria estar fazendo parte aqui dessas primeiras entrevistas. Beleza, brigadão por ter aceitado aí o convite. E queria saber um pouquinho de como é que começou a tua história com a música. Primeiro, se já começou direto com a flauta, ou se você teve algum outro instrumento, né, quando é pequenininho e tal. Tem gente que começa com tamborzinho, com, sei lá. E como é que foi isso? Desde que idade você começou? Você tem músicos na família? Como é que foi esse início aí? Então, o meu começo, eu tenho músicos na família, meu pai, ele é músico, produtor musical, produziu muitos artistas grandes, produziu discos do Ivan Lins, do Dominguinhos, falando de alguns artistas da MPB, mas também de artistas mais populares, assim, algumas pessoas do sertanejo, etc. E música sempre rolou na minha casa, sempre foi uma coisa que esteve por aqui, meu pai toca violão, então sempre teve instrumento e tal, mas eu tive, na verdade, uma primeira vontade de tocar bem cedo, quando eu tinha uns 4, 5 anos, que eu tive essa primeira vontade, um pouco parecido com isso que você falou, que foi de ter aula de bateria. Não lembro exatamente qual foi o motivo, onde eu via bateria, alguma coisa, mas acho que é mais ou menos natural, né? Esse lance de você começar a ter interesse por um instrumento percussivo, né? Mas eu fiz uma aula ou duas e fiquei meio com medo, assim, do professor e tal, coisa de criança, e desisti. Desisti, assim, foi muito rápido mesmo, não durou quase nada. Mas muito cedo também eu já comecei a estudar flauta doce. E aí já foi o início de tudo mesmo, na verdade. Foi pela escola mesmo, escola normal. Na minha escola tinha aula de flauta doce. Legal. E eu comecei a fazer aula de flauta doce e achei aquilo muito interessante, só que eu me interessei mais do que o curso propunha, assim. Então, a gente tinha, sei lá, uma aula por semana e era uma música mais ou menos simples, e eu lembro que eu comecei a tocar aquilo e achei muito divertido, e também eu lembro de ter achado meio simples, assim, o que o professor estava ensinando. E aí eu vim para casa e falei, e aí sim perguntei pro meu pai, falei, pô, você podia me ensinar alguma coisa e tal, de repente me dá umas aulinhas, porque o professor, eu lembro que tinha uma música do Roberto Carlos que ele dava para sala da frente, assim, sei lá, eu tava na segunda série, dava para terceira série, não sei qual era a série que eu tava, mas tipo isso.
E aí, e aí eu falei pro meu pai, pô, queria tocar aquela música deve ser muito difícil, assim, era uma música tipo do Roberto Carlos simples, assim, sei lá, 5 Sim. notas. E aí E eu você lembro que tinha meu pai quantos anos, mais ou menos? Você lembra? 6 anos, esse início de flauta 6. doce foi com 6. Foi tipo, primeiro 4 anos bateria, mas quase nada, e aí começou valendo aos 6. E aí foi isso. Depois desse início com meu pai aqui em casa, eu já me apaixonei e comecei a estudar muito. Assim. Então, eu estudei nesse início com meu pai durante uns 6, 7 meses só com ele. E aí, a partir daí, já começou o meu estudo mais formal, assim, um pouco no lance da música, quando eu estava quase com 7 anos, de 6 para 7 anos. Mas então teu pai, Enfim, ele que te ensinou o iniciozinho da flauta doce. exatamente. Mas assim, meu pai não toca flauta e nem sabe tocar flauta doce, nem transversal. Meu pai toca violão. Então, esse primeiro processo foi muito de, assim, a gente olhava aquele caderninho onde tem as posições das notas. O meu pai tirava as notas das músicas e eu ia meio que traduzindo para a flauta, ele me falando quais eram as notas que eu tinha que tocar. Meio que esse foi o super início, assim, da coisa. Isso eu Ah, fiquei legal. 8 meses, assim. Aí eu comecei a ter aula com um grande professor, assim, um cara muito importante na minha vida, que é o Celso Salgado, um professor aqui da cidade que eu moro, de Atibaia. Um cara incrível, assim, eu sempre falo em todos os programas que eu dou entrevista, eu gosto de falar dele, porque ele é um cara que não é muito conhecido em São Paulo, tá? Porque vive aqui em Atibaia, sempre viveu aqui em Atibaia, mas ele foi provavelmente o melhor professor que eu tive na minha vida, assim, e eu tive muitos professores, mas o Celso, eu comecei a ter aula com ele quando eu tinha 6 anos. Quando você tem 6 anos, tem muita coisa que a gente não pensa, mas que eu não sabia ainda. Eu não sabia o que era metade de alguma coisa, não sabia. Tem Nunca, fração, né? não tinha noção de fração, não tinha noção de aula, de matemática, aula de qualquer coisa, assim, tinha as noções básicas, né? Sim. Pô, 6 anos é a idade do meu filho, é muito pequenininho. É muito pequeno. E ele foi um cara que conseguiu, através da didática dele, fazer com que eu entendesse essas coisas. Eu até tenho vídeos disso que depois posso até te mandar, de repente, dessas primeiras aulas, assim, eu com o Celso, e ele tenho até hoje os cadernos. Eu aprendi tudo de base com ele. A base do que eu sei de teoria, assim, da parte de leitura, da parte dessas teorias mais iniciais, ele me deu muito bem e muito cedo. Então, é um cara Isso que tudo, isso tudo flauta doce ainda. tudo flauta doce, foi, porque eu era uma criança bem pequenininha, assim, eu era mirradinho, pequenininho, e eu até tinha vontade já de partir para transversal, como eu acabei partindo, mas eu era muito pequeno e não alcançava, não dava. A flauta era muito grande para mim. Da mesma forma que você coloca um bocal curvo para tocar numa flauta baixa, assim, né? Tem a Sim, bengalinha. sim. Eu teria que ter um bocal desse para conseguir tocar nessa época, eu era muito pequeno. E no Brasil não existe esse tipo de bocal, é um vocal curvo para flauta normal, né? Muitas crianças estudam com esse tipo de bocal, mas no Brasil, nessa época, não existia esse bocal, ele era Não impossível de deve ser achar. muito fácil de achar, né? Não era nada, não existia, na verdade. A gente procurou, fomos para São Paulo, fomos atrás e tal, isso dessa época, 7 anos, assim. Aí o meu tio, que mora na Alemanha, ele comprou esse bocal na Alemanha, que era muito mais fácil de achar, na Europa já era uma coisa meio comum isso, e mandou para mim. Então, quando eu tinha uns 8, eu comecei na transversal. Então, eu tive esse período inicial da minha vida dos estudos foi muito em cima da flauta doce. Foi lá que eu aprendi a leitura, as coisas, e eu até cheguei a gravar nessa época um disquinho de flauta doce que eu tenho, eu tocando bem pequenininho, quando eu tinha esses 7 anos, assim, antes Pô, de que ter ido para legal. a transversal, que Mas disco o quê? Com gravadora mesmo e tudo? Como é que foi? na verdade nessa época meu pai gravava muita gente, estava produzindo muita gente sempre. Então, como ele estava sempre em estúdio, ele ia pegando os músicos, amigos dele e foi montando essas faixas, essas coisas assim. Ele é um Nossa, que disco que é legal. muito louco, porque, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu tô tocando flauta doce e tem os instrumentistas incríveis, assim. Tem o Maguinho tocando bateria, que é um cara que tocava com todo mundo nessa época. O Filó tocando violão em umas faixas. O Filó Machado fazendo base de violão. Tem o Dominguinhos tocando sanfona em algumas faixas. Tem um monte de Cara, que gente, todo mundo que loucura, hein? estava ali por perto e eu tocando flautinha 12, assim. É um disco que não tem Mas lugar aí, nenhum, eu tenho isso só, mas mas enfim. aí você chegou, ué, mas o disco chegou, ele foi prensado e tudo, ou você tem só uma master, A sei gente, lá? a gente prensou alguns para ter. Ele existe, eu preciso encontrar ele. Tem capinha, tem tudo, mas ele não, Pô, não que lançou em legal. lugar nenhum, nem nada. Sim, sim. Era meio que um registro da época, mas bem feito, assim. Eu até penso, tenho a ideia de um dia
pegar esse disco e regravar essas flautas comigo tocando hoje em dia, assim, acho que seria Pô, bem... legal demais. Então, assim, você foi muito pequenininho já para o ambiente de estúdio. Bem cedo, né? A primeira gravação foi com uns 7 anos. Primeira gravação, 6, 7 Nossa, anos. que legal. 7. Bem Nossa, cedo. muito mais. 7 anos já no estúdio, né? Tá parecendo a história até do Michael Jackson, novinho já dentro do estúdio, né? É menos famoso e menos, ganhando menos, mas... E no caso você falou até do Dominguinhos aí, tem até um vídeo no YouTube que é você tocando com o Dominguinhos, né? Uhum. Que você aí já era flauta transversa, mas Isso. quantos anos você tinha ali? Que ocasião que foi aquilo? Aquilo foi um show? O que foi aquilo? Eu devia ter, eu acho que foi Festival de Inverno de 2008, provavelmente, 2008, 2009. Eu tinha 8 anos, foi bem o começo ali. Ali eu devia ter uns 6 meses de transversal ali naquele vídeo, 7 meses de transversal. O Dominguinhos, ele era um grande amigo aqui da família. Ele era uma pessoa que convivia mesmo, estava sempre aqui em casa. Desses artistas famosos, acho que ele foi um grande amigo do meu pai, assim, deles estarem juntos, além do meu pai ter produzido, sei lá, 10 discos ou mais do Dominguinhos, Nossa, muito legal. eles viviam muito juntos, eram pessoas próximas mesmo. E aí, quando eu comecei a tocar, aliás, tem até algumas histórias bonitas com o Dominguinhos, mas uma delas foi essa desse show que ele veio fazer aqui em Atibaia, que é a minha cidade, e ele me convidou para tocar junto com ele. Aquela foi a primeira apresentação que eu fiz na minha vida. A primeira vez que eu subi no palco, assim, para tocar, foi com o Uau. Dominguinhos, nessa apresentação, Não que foi foi um momento... nenhuma pressão, né? Super tranquilo. E sabe o que é curioso? Porque, assim, a pressão, ela também vem um pouco quando você dá algum significado, né, para aquilo. Você se sente ansioso porque você vai tocar com um cara que você respeita. Não que eu não respeitasse, mas você vai entender o que eu tô querendo dizer. Um cara que você, sei lá, cresceu ouvindo e tal. É, é que Dominguinhos, você para mim, entende, que quando você entende o peso do negócio, né? Mas peso, é. criança, Não tem peso, nada tem peso. é, Ninguém é ninguém, né? Tudo. E o é. Dominguinhos, ele era um amigo da família. Ele não era o Dominguinhos para mim. Ele era o amigo do meu pai que vinha aqui em casa jantar de final de semana. Sei lá, comer um churrasco, alguma coisa assim. Então não tinha essa relação com a figura artística dele, que eu só fui entender depois. E não tinha muita atenção, porque também tinha o nervosismo mais da situação, de se ter que tocar para muita gente. Mas era isso só, né? Não era uma Sim. atenção por conta da figura dele e tal. E um parênteses, que é uma história bem legal, os primeiros discos que eu ganhei de flautistas, que é uma coletânea do Altamiro Carrilho, que chama Primeira, Segunda Noite em Niterói, assim, um box de CDs, até tenho eles aqui, estão ali atrás, ali onde tem um monte de disco. Foi o Dominguinhos que me deu, ele comprou e mandou de presente, falou, acho que o Rafa vai gostar disso aqui, olha o Altamiro tocando, pode ser uma referência legal para ele, então foi um cara que ficou ali por perto durante um período, assim, do início da Pô, minha muito vida. legal, caramba. É um privilégio, né? Uma E pena que acabou não que. podia ter durado mais, assim. Ele foi embora, eu ainda era muito novo. Infelizmente, não deu tempo da gente tocar comigo já mais maduro musicalmente, já assim. A gente sempre Sim. as experiências foram mais na minha infância, porque o Domingos morreu, eu devia ter 13 anos, assim, não era muito, não Ah, já tinha foi. ainda. Você ainda estava novinho ainda, né? Uhum. Mas com 13, assim, porque você estava falando, né? Você começou estudando com esse professor que tem aí em Atibaia, né? Na sua cidade e tal. Ah, isso na flauta doce, mas aí depois, quando você foi para a flauta transversa, você continuou com ele ou aí você teve que procurar um outro? Não, continuei com ele por um bom tempo ainda. Eu continuei com ele, na verdade, por alguns anos. Ó. Eu tive aulas com o Celso de 2007, 6 para 7. Foi bem na virada, assim. Até 2011. Então, quando ele que foi o cara que me ensinou a tocar flauta no início, assim. E o Celso, ele tem uma coisa incrível, assim, que ele é um cara que, se ele não tocar o instrumento, ele aprende a tocar para te ensinar, assim. Isso foram coisas Uau. que aconteceram aqui. Aconteceu, do tipo, histórias do Celso que são legais de registrar para ter em algum lugar, mas ele tem uma banda sinfônica aqui. No interior de São Paulo tem essa cultura de banda sinfônica, né? De tocar banda de coreto, sabe essa coisa, né? Desse tipo de Sim. repertório, assim. E eu comecei a tocar nessa banda, e o Celso, nessa época, tinha um lance que do tipo, precisava de um fagote lá na banda, e não tinha ninguém que tocava fagote em Atibaia, assim, nem região, nem nada. Ele foi lá, comprou um fagote, aprendeu a tocar fagote, e tocava bem pra caramba fagote. Nossa, E que aí, loucura. Tem gente e que tem aí o dom, né? não, e aí o que é mais louco é que um belo dia ele meio que eu descobri há pouco tempo que ele vendeu o fagote dele e não toca mais, assim, tipo, já foi para aquela época, assim, um treco para aquela época e tal. Mas Era ele muito... tocava flauta
transversa, quando ele te deu Tocava aula? pouco, o instrumento dele é clarinete. O Ah, instrumento mesmo dele é clarinete. clarinete. Ele é do sopro, né? Ele é da rapaziada dos sopros, Sim, sim. mas flauta não era o instrumento principal dele. Mas assim, foi o que eu te disse. Se ele não soubesse, ele aprendia e ia ensinar. E ele sabia dar aula de flauta, iniciação principalmente. E teve uma outra coisa interessante, foi quando ele sentiu que eu já estava ficando num nível legal, ele falou, ó, acho que agora é bom procurar um professor de fato de flauta, um flautista, para ver, porque ele já tinha dado a contribuição assim que ele poderia ter dado. Então foi mais uma prova assim do quão bom professor ele é, o Da lance de saber o momento generosidade dele, de né? passar a bola, né? Enfim, bem É. legal. Pô, legal. Aí você chegou nesse ponto que você já estava um pouquinho mais maduro na flauta transversa e decidiu, bem, agora eu vou ter que procurar alguém específico de flauta, né? Quem foi essa pessoa ou quais foram essas pessoas na tua linha de aprendizado de flauta transversa aí? De flauta transversal foi o seguinte, quando o Celso eu parei de ter aula com ele, a primeira pessoa que eu fui ter aula de flauta, minha primeira professora de flauta flautista foi a Marta Ozzetti, uma flautista bastante conhecida de São Paulo, toca na Jazz Sinfônica já há muitos anos. E com ela eu fui ter aula particular por um tempo, assim, tive alguns meses de aula com ela, foi a primeira flautista assim, que eu tive aula. Logo depois disso eu entrei na EMESP, que é, né, que é uma escola de música muito famosa de São Paulo, muita gente estuda lá, e eu fui estudar música erudita lá. Então, na verdade, nessa época, embora hoje em dia meu trabalho seja de música popular, o meu estudo, boa parte, na verdade, a maior parte dele acadêmico, ele foi sempre mais voltado à música erudita do que à música popular. E aí na EMESP eu passei muitos anos da minha vida. Entrei lá em 2011 e fiquei até 2017. Então foram Nossa, alguns bons anos, assim. Na tempão. verdade, uma boa parte do meu desenvolvimento técnico foi lá, assim, que eu comecei a estudar esse repertório mais pesado de flauta eruda, assim mesmo, de tocar as coisas mais difíceis e botar a mão para andar mesmo, assim, foi ali. De E a refinar a técnica, né? refinar, lapidar as coisas, assim, sonoridade, botar a mão para andar, mesmo tocar o repertório puxado, assim, né, as coisas difíceis mesmo, assim. E eu tive aula com muitos professores lá, mas de instrumento, a minha principal professora foi a Sarah Hornsby, ela chama, uma flautista americana que mora no Brasil há muitos anos, Uau, deu aula legal. para muita gente lá na EMESP, hoje em dia acho que ela não está na EMESP, acho que ela dá aula na Unesp, alguma faculdade assim. Tive também um ano ou dois de aula com o Marcos Kiel também, que também é um outro professor. São os caras da música clássica, da música erudita, né? Pessoas desse meio. Paralelamente, que o meu estudo da música popular foi acontecendo, mas não foi acontecendo em instituição, não. Foi muito sozinho, muitas coisas sozinho, mas não sozinho como com o meu pai, e se deu muito pelo processo de escuta, de conhecer mesmo as coisas, ouvia muita música, sempre ouvi muita música, uma coisa que eu sempre falo da importância de você estar em contato com as coisas. Se você está estudando, sua técnica está melhorando e você está em contato com as músicas, com o tipo de música que você quer fazer, as coisas vão entrando, a técnica vem vindo, as ideias vão se tornando É, sons, é enfim. que eu sempre comento, né, assim, com o pessoal, com os músicos que eu conheço e tudo, assim, eu acho que a pessoa, quando ela quer tocar, né, independente de ser profissional ou não, se vai tocar num grupo, sei lá, casual, de fim de semana, ou se vai tocar na igreja, ou sei lá onde, acho que em primeiro lugar, além da pessoa estudar um instrumento e tudo, né, a pessoa tem que consumir música, Sim. né? Porque você vai Uhum. criando um repertório, aquilo vai entrando ali e um dia aquilo brota, em alguma situação. Mas quem não consome música não gera esse repertório, essa, É. né? E não toca, e quem toca bem ouviu muito. Isso aí é uma regra. Muito difícil alguém que toca pra caramba e não conhece as coisas e tal. Eu acho que isso é uma coisa que você pode ver que se mantém por aí, assim. Você for conversar com músicos que você admira, o cara tem repertório, e não necessariamente de tocar, mas repertório de conhecer, assim, um cara que sabe conversar sobre música, conhece as coisas, de tudo, e não necessariamente só do seu instrumento, assim, conhecer música, abrir o leque mesmo, assim, conhecer as coisas que você tem interesse. Então, sei lá, se você gosta de um cara tipo o Tom Jobim, ouvia o que o Jobim ouviu, as pessoas que ouviram ele também fizeram outras coisas. Esse leque aberto para sempre estar ouvindo é uma coisa importante. Um professor que eu tive que foi muito importante na minha vida também, que foi o Proveta, que é um dos maiores Sim. sopristas que o Brasil tem, com certeza.
Essa foi uma coisa que a gente conversou na aula um, assim, do tipo, quer tocar tem que ouvir, se não ouvir, não dá, não vai rolar. Então, essa é uma É, coisa que eu falo para todo mundo, para os meus alunos, para os amigos, que é tem que conhecer música, cara. Isso é a única. Assim, você pode não ter a melhor técnica do mundo, você pode não tocar mais rápido que igual, sei lá, uma galera que a gente vê no Instagram, coisa assim. Mas se você conhecer música, tiver repertório, saber como os caras fizeram as coisas, como os caras tocaram, você você já está um passo à frente de muita gente, você já está com um caminho andado nessa estrada da música, porque acho que a escuta é, com certeza metade da coisa, se não mais até, talvez, sei lá, não, sessenta é, por cento da coisa está nesse lugar. tem que ouvir. Agora, essa tua trajetória que você falou que estudou com vários professores e tal, né? Tem um período da tua vida aí que você também foi estudar em Amsterdã, na Holanda, não é isso? Isso, foi. Na verdade, foi uma ponte dessa época que eu estava saindo da EMESP, isso em 2017. Quando, em 2017 eu estava acabando a escola normal. Eu sou de 2000, então 17 eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. E quando a IEMESP ela tinha algum convênio com o Conservatório de Amsterdã, talvez tenha ainda, não sei, que ela escolhia alguns alunos para mandar para lá com uns preços melhores, umas coisas assim. E eu fui convidado nessa época para ir para lá e fui. Não fui É para tipo fazer curso a de verão, não? É alguma Então, na coisa. verdade, qual que era o lance? O calendário brasileiro é diferente do europeu, né? O brasileiro começa em janeiro, o europeu começa em setembro, né? Tem esse lance que é meio deslocado. Então, o que acontecia é que, como eu me formei em dezembro na escola, em janeiro, lá já estava no meio do período. Então, para eu começar a faculdade, seria em setembro só. Então, eu teria esse tempo todo de alguns meses para não fazer aula. Então, o que a MS fazia? Ela mandava você para lá nesse período que a faculdade já estava andada, e você podia fazer tipo Você fazia um lance que era assim: você fazia a prova da faculdade, a mesma prova que você vai fazer para entrar, você fazia logo que eu chegava lá, para eles verem o nível que eu estava. E aí eles me colocavam ou num curso preparatório, que eles chamam, que é um curso tipo, você faz esse curso para poder prestar a prova da faculdade. Ou, se você for muito bem, você faz umas aulas meio que da faculdade, mas não vai valer, meio que como ouvinte. Você fica ali vivendo esse ambiente para conhecer a cidade, conhecer a estrutura, conhecer essas coisas, né? Então eu fui dessa forma para lá, eu fui logo no início de janeiro de 2018, acho. Já pegou um E frio? peguei um puta frio, exatamente. Foi o primeiro frio europeu assim, que eu peguei na vida. E, Sensacional. aliás, acho que essa foi uma das razões que me desanimou um pouco até a seguir o curso lá, as coisas, enfim. Hoje, olhando Entendi. para trás, foi legal não ter dado certo, honestamente. Eu acho que a vida aqui no Brasil, eu pude viver coisas aqui que se eu estivesse fora eu não teria vivido, e eu gosto de como as coisas aconteceram. Mas o frio foi uma das coisas que me pegou. Eu era bastante jovem, primeira experiência morando fora, e não só fora É. de casa, como do outro lado do mundo, num puta frio, meio que num lugar que ninguém falava muito bem minha língua. Então, foram muitas coisas que foram um pouco pesadas, assim. Pesadas não de ruim, mas de querer levar aquilo para frente, assim, mesmo. Não, e é puxado, né? Porque até a dinâmica de aula, a dinâmica de, sei lá, de Tudo disciplina, diferente. ou... é diferente, né? E lá no caso, creio eu que é a mesma linha de erudito, né? Continuou, né? Não, lá eu fui pro Jazz, isso que é o louco, porque lá Oh, o que Conservatório legal. de Amsterdã, ele é um conservatório misto, ele tem tanto o departamento de Jazz quanto o departamento de Eruda. E é muito legal, puta estrutura, cara, é lindo, assim, não tem o que dizer, assim, tipo, pra você ter uma noção, o teatro do conservatório, que eles chamam que é a faculdade, é um Blue Note. O Blue Note Amsterdã fica dentro do conservatório, então, assim, é uma Nossa. puta estrutura, as salas de aula são incríveis, os pianos, todos com pianos muito, muito legais, professores muito bons, porque a Holanda tem uma cultura de jazz muito forte. A Metropolitan Orchestra, lá, que é a jazz sinfônica maior da Europa, provavelmente, ela é holandesa. Então, muitos dos professores que me davam aula ali eram os professores que tocavam ou na Metropolitan. Cheguei a ter aula até com o arranjador da Metropolitan, vários caras incríveis, assim. Então, até que as aulas foram legais, eu curti. O que eu senti? Eu sou um cara que eu toco flauta, não toco sax. Então, quando você entra nesse ambiente de faculdade de jazz, já é meio que
esse lugar seu não existe muito. Você está sempre meio que sendo tratado como um saxofonista, mas sei lá, mais que toca flauta e tal. É estranho isso, né? Mas não existe esse instrumento muito para, às vezes, dentro da instituição música popular, né? A flauta no E jazz é uma coisa um pouquinho mais pontual. Tem até qual é? bastante músicos de jazz flautista, mas tem jeito. O sax é meio que o padrão, né? Exato. Então acaba que a cultura da instituição fica um pouco também dessa forma, assim, você fica meio de escanteio. E, e aí eu também falei, puta, cara, eu não sou. Eu tava na Holanda estudando música americana e o que eu gosto é música brasileira, assim, sabe? Eu sou um cara conectado com a música brasileira, assim, então. E aí o que Os aconteceu? Uma pontos coisa meio estavam. maluca. Sabe, tá tipo, tá tudo certo, mas não tá encaixado, sabe essa coisa? É, as coisas estão no lugar, mas não estão conectando uma na outra. Tá conectando, é. E eu lembro também uma coisa, como eu sempre estudei na EMESP, antes eu tinha tido aula com o Celso, eu tive muitas aulas, tive aula, foi o que eu disse, tive aula com o Proveta, tive aula com, sei lá, um monte de gente. Eu já estava muito bem preparado nessa época, assim, quando eu tinha esses 17, 18 anos, essa parte teórica já estava bem resolvida, principalmente essa parte mais de estrutura, assim, as coisas, tipo, já sabia, uma coisa que eu não comentei, com 11 anos eu comecei a estudar piano também, então eu já estudei piano desde cedo também, não foi uma coisa que eu comecei super velho, então já tinha harmonia bem adiantada, já sabia as partes dessas aulas mais básicas que a faculdade começa a dar bastante, já tinha feito essas aulas muito na EMESP, porque foram 6, 7 anos de EMESP, então você tem muita aula teórica, você faz muito de todas essas A aulas. bagagem que você levou para lá já foi muito extensa já. E aí, quando eu comecei a ter as aulas, eu achava até meio simples as coisas, assim, tipo, coisa que eu já tinha feito, tô longe, tá frio, tipo, eu Tá tô tocando frio. instrumento, tá tudo esquisito. Cara, Mas você vou ficou quanto voltar. tempo lá? Pouco, tipo, 4, 5 meses, assim, 4 meses, Ah, tá. acho. Achei que tivesse sido um ano ou mais. Então até que Então, foi eu um. poderia, eu É, poderia ter ficado, mas aí, quando eu vi que não era, e que eu não ia querer voltar, eu já liguei para casa e falei, rapaziada, não é isso. Vou voltar, porque eu sei que tempo aqui é a gente gastando em euro e a gente que ganha em real nossa. sabe que gastar em euro é tenso. Embora as coisas não sejam tão caras lá em relação aos preços, às vezes, do Brasil, até que ficava mais ou menos parecido, mas naquelas, né? Mais ou menos naquelas. É. Falei, vou embora, valeu a experiência, tive um monte de aula interessante, conheci uma rapaziada, mas não é aqui. E só que uma coisa que é interessante, que é uma conexão com o que aconteceu depois. Eu tava lá, lembro que tava um dia lá meio desanimado, assim, tipo, fazendo as aulas e tal, meio que sem querer continuar e tal. E aí eu vi uma entrevista do Nelson Faria, do Café Lá em Casa, né? O Nelson, que um programa aí referência para todos Sei, claro. nós da música instrumental. Assisto sempre. Ele é, eu vi ele fazendo, ele entrevistando o dono do Souza Lima, que é o professor Mário. E aí eu lembro que eles mostravam a faculdade, mostravam as coisas e tal. E eu olhei aquilo e falei, pô, puta faculdade legal, uma estrutura bacana, um teatro bonito, tem pianos, tem as coisas e tal. Eu falei, pô, em São Paulo tá mais tranquilo, de repente, de fazer faculdade. Porque eu moro em Atibaia para São Paulo é 1 horinha, dá para ir e voltar, dá para fazer a faculdade e continuar morando aqui, que diminui muito o custo das coisas. Vou voltar para o Brasil e vou ver esse lance do Souza. Então eu descobri o Souza Lima quando eu estava, na real, lá na Holanda. Eu vi o Nelson Faria entrevistando o dono, então foi uma coisa muito maluca, assim, do tipo, essa Você conexão estava das perto, coisas. mas você não conhecia. Aí foi lá para longe e descobriu. Descobri lá longe o lance, e aí eu falei, pô, de repente pode ser uma coisa interessante. E aí voltei para o Brasil e fui me informar do Souza Lima. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu já não conseguia começar no Souza Lima, porque só começa em janeiro. Então ficou um É. desencontro, foi um momento meio. Só que foi bom para mim, porque esse ano de 2018 foi o ano que. Foi a primeira vez que eu não estudei em lugar nenhum na minha vida, porque desde os 6 anos de idade, assim, eu tive um ano que tipo, eu não tinha que fazer prova, eu não tinha que ter aula com ninguém, eu não tinha nada. Então foi um ano meio sabático que eu fiquei meio. Tirei umas férias e peguei um fôlego para iniciar Sim. na faculdade e aí acabei começando no A ano pausa seguinte. também é importante, né? É igual é Pô, música também. a Pausa, música sem pausa não tem graça música, nenhuma. música, pausa é fundamental, né? Uma vaca nessa trajetória aí, mas tá vendo? É tudo experiência, né? Hum. Agora, você quer falar uma coisa?
Não, total, é uma coisa leva a outra, né? Você tem que. É, É isso aí, é a conexão muito esperei, louca da mas vida. foi super válido, pô, ter essa conexão pessoal lá na Europa, né? Outra pegada. Eu acho que tudo é válido, né? Mas aí quando você voltou, você tava falando assim, que a tua pegada e tudo é mais lance de música brasileira, né? Uhum. Você também tem alguma participação com produção de choro e tudo. Como é que é essa tua história com choro? Você chegou a gravar, não chegou? Gravar Uhum. Isso na choro? verdade Como é que aconteceu antes foi? da ida para a Holanda, na verdade. Ah, tá. Essa parte do choro foi um pouco antes. Nesse período, a partir dos meus 11, 12 anos, eu comecei a desenvolver um trabalho com o meu primeiro parceiro, que é o Rafael Schmidt, que é um grande violonista, um cara incrível, que, enfim, foi a primeira pessoa que eu comecei a fazer coisas juntos, tocar junto, que não fosse só na minha casa, ou com alguma gravação, ou com alguma coisa. O primeiro cara que comprou, assim, o lance de vamos fazer um som junto. Eu comecei bem novo com o Rafa, né? O Rafa tem 10 anos a mais que eu, então ele tinha 21, 22 e eu tinha 11, 12, né? Que é uma coisa meio esquisita. Eu até fico me imaginando hoje em dia. Hoje eu tenho 25, hoje eu sou mais velho do que o Rafa era quando a gente se conheceu. Mas eu fico imaginando como é que seria fazer um som com um moleque de 12 anos tendo 22, assim. Ele comprou o Mas lance mesmo, porque então, mas se não você é tão. conseguiu é porque pelo menos assim, você já tinha uma certa maturidade, né? Até para Eu tocava, ensaiar, eu para tocava bem, mas ainda assim tem um lance, né? Do tipo, tem uma barreira, né? Que se pensar é, agora, assim, do tipo, pô, é uma muito criança, novinho. muito novo. Mas ele sempre curtiu muito e a gente sempre se deu muito bem musicalmente, assim, sabe? Muito bem Mas esse musicalmente. trabalho com ele era choro ou não? Era Então, o Rafa é muito do choro, samba, choro. E nessa época também era isso que eu fazia, basicamente música popular. Eu nem não conhecia nem All the Things You Are, nem nada, assim. Eu tocava choro, choro. Porque ali naquele primeiro disco que eu comentei, eu já comecei a estudar um pouco de choro, na época da flauta doce, e esse caminho para quem é flautista, flautista, ele é um pouco natural de quem estuda música brasileira. Você começa a estudar aquelas coisas tipo Patápio Silva, e depois você parte para as coisas do próprio Pixinguinha, Benedito Lacerda. Ele é um repertório que ele até tem um link em alguma medida com a música erudita também, porque essa música dessa época também ela mescla um pouco essas coisas. Então, assim, eu comecei por aí, assim, a porta de entrada da música popular ouviu instrumental. 900 mil CDs do Altamiro, né? Eu tinha ganhado aquele disco do Otamiro, exatamente. Então você vê, essas coisas foram se juntando por aí. E aí Tem um comecei a tocar disco com o do, Rafa. tem um disco do Altamiro Hum, que ele grava uma música, A Galope. Não sei se você conhece. tô ligado, rápido pra caramba, não é essa? Rapaz, quando eu vi aquela música a primeira vez, eu tava tentando achar onde é que ele tava respirando. Aquela Muita música é coisa, né? esquisita. Tem Nossa, algumas. Essas gravações antigas do Otamiro eram puxadas, cara. Tem umas coisas muito difíceis mesmo de tocar. Algumas, né? A Galope é bem difícil. Tem aquele hora staccato, tem um. Modulando, ele toca no pau, é um show difícil e tal. Muita técnica, né? O Otamiro realmente muita. uma Eu tive figura. o privilégio de poder ir num show dele, né? Porque eu até pensei assim, falei, caramba, ele já tá ficando velhinho e tal, ele vai partir, eu não vou ter oportunidade de ver um show dele, quer ver? Mas aí, por acaso, eu tava morando no Brasil ainda e lá na minha cidade ele foi, fez um show, e antes do show teve um workshop. Então ele super atencioso, tirando dúvidas e tal, até tem uma foto com ele, foi muito legal. Muito É bom. legal ver ao vivo, né? Ele já estava tocando Figuraça. sentado, né? Uhum. Mas, pô, mas é sensacional, né? Uma grande figura, né? Total, assim, da música. Eu É. não, eu não dei essa sorte. E aí, até que conversa com isso, em 2013 para 14, eu comecei a gravar, eu e o Rafa, a gente fez esse projeto em homenagem ao Altamiro, é um disco tocando os choros autorais do Altamiro, né? Porque ele era um cara que ele compunha bastante, mas ele sempre gravava choros conhecidos, músicas conhecidas e colocava alguns choros dele ali no meio do disco para compor, assim, ele era esperto, né? Ele não colocava um monte de música inédita, ele ia mesclando com coisa que a rapaziada conhecia e tal, até por isso que vendeu muito disco o Altamiro também, né? Que é uma Nossa, coisa muito. rara. Então, a gente falou, pô, vamos fazer esse disco autoral do Altamiro aí que ele não fez, vamos pegar esse monte de música bonita que ele compôs e vamos fazer um disco só em homenagem a ele. A gente gravou em 2013, 14, eu tinha aí mais ou menos isso, 13, 14 anos,
e ele acabou sendo lançado só em 2016, quando a gente conseguiu, pela gravadora Galeão, que é um selo aqui do Brasil, muito bacana, comprar a ideia, lançar o disco. Então a gente lançou em 2016 esse disco, que é um disco de Rafael Beck e Rafael Schmidt, interpreta o Altamiro Carrilho, mas é um disco regional, não é um disco de duo, é um disco choro mesmo. E aí foi bem legal porque a gente gravou com um dos integrantes do regional, era o Luizinho Sete Cordas, que foi um cara que tocou com o Altamiro muitos anos, tocou com todo mundo, né? O Luizinho é um dos sucessores diretos lá do Dino Sete Cordas, a rapaziada das antigas mesmo. Sim. Então a gente ouviu muita história, as partituras que a gente usou nos discos foram as partituras que o Luizinho usava com o Altamiro, então foi um trabalho Nossa, que legal. bem feito, assim mesmo, um disco bem legal. Muita gente até me conhece um pouco por essa época, porque a gente fez um show depois no Sesc Instrumental Brasil, desse disco, que foi um show que deu uma viralizada na internet, alguns vídeos têm muita visualização, então muita gente que hoje me segue e tal, me segue um pouco pela época desse disco, dessas coisas do choro, Aí nessa época você já estava um pouquinho mais velho, já tinha o quê? Uns 13, 14? Eu gravei com 13, 14, a gente lançou o disco com 16, mais ou menos, e esse instrumental foi quando eu tinha acho que 16 para 17 anos, ou 17. Não, interessante, Rafael, porque você já começou a gravar muito cedo, né? É muito louco isso, né? Porque, sei lá, já começar a lançar disco com 12, 13, 14 não é muito comum, né? Tem uma grande sorte que é o meu pai ser do meio, assim, isso eu vou dever sempre a ele, né? Claro que a gente sempre tentou, e eu acho que meu pai sempre deu corda, porque também viu que a gente estava conseguindo chegar um nível de qualidade legal das coisas, nunca foi tipo, vamos gravar por gravar. Mas eu acho bacana porque existe. Não, eu gravei um disco quando eu tinha 6 para 7, depois gravei esse outro com 13, e depois fui gravar com 20 e poucos, assim. Então tem sempre quase que 10 anos assim entre um trabalho e outro. Então, de certa forma, é um registro um pouco também da vida indo acontecendo, um amadurecimento musical, assim, também. É legal olhar essas coisas dessa forma, olhar distante, como eu tocava e tal, como eu toco hoje, o que mudou, o que eu penso. Fotografias de momentos, assim. Mas Sim. isso só foi possível, com certeza, porque eu tinha. Porque meu pai já é dessa área e trabalhava com isso, porque a gente sabe que gravar é caro, não é uma coisa que é só Exige querer, alguns né? Depende contatos, né? disso. Exatamente. Eu sempre, aliás, vou fazer aqui um agradecimento ao Elcio e à Cris, que eles são sempre, eles foram os donos do estúdio Gravodisc, que era um grande estúdio que tinha em São Paulo, que hoje em dia, um pouco antes da pandemia, um incêndio muito louco comeu o estúdio todo e aí acabou o estúdio, não existe mais, porque Nossa, pegou fogo em tudo, uma tristeza muito grande. que pena, caramba. Mas todos os meus discos, até esses 2 primeiros, foram gravados lá, numa parceria sempre com eles, que sempre ajudaram e sempre apoiaram. Então fica aqui um agradecimento também ao Elcio, aqueles que propiciaram esses primeiros discos na minha vida. Legal. Dessa parte tua, esse período de choro aí, por acaso você tá com a flauta à mão aí? Tô. Vou te Tá. botar na furada agora. Tô com a minha flautinha. Pra... Pelada que só, mas tô. Aí. Depois nós vamos falar também sobre flautas, sobre o teu setup, que tipo de flauta você usa. A gente vai chegar nesse ponto aí também, porque é interessante, as pessoas têm curiosidade de saber, né? Que instrumento que usa, tem que comprar logo um instrumento bem legal para começar ou não? Isso aí a gente vai chegar lá. Mas o que você lembra, assim, o que você tem de cabeça, assim, que você pode dar uma palhinha aí da tua época de choro? Putz, tem muita coisa, cara. Sei lá, deixa eu pensar alguma coisa para tocar sozinho.
lá, faz Pô, muito tempo que muito eu não bom, toco. sensacional. O choro tá debaixo do dedo ainda, né? Ainda tá, esse ano eu toquei, fiz um show lá em São José do Rio Preto com um grupo de lá, que eu fui convidado para tocar, para participar lá do regional deles, do Eloy, muito legal, uma rapaziada muito bacana. Foi bom porque eu voltei a tocar minha época de choro, fazia muito tempo que eu não tocava as coisas, assim, e é muito Ah, choro é gostoso. muito legal. É, É, eu estudei um pouquinho de choro também. Tinha um disco do Altamiro, como é que é? Choros didáticos, choros didáticos, né? que Uhum. vinha o encartezinho, vinha a partitura, né? E aí eram 24 faixas. As 12 primeiras era a música normal e as outras 12 era a música sem a flauta, para você fazer tipo um play along, né? É, playback mesmo, né? Uhum. E aí era primeiro o choro era mais fácil, o segundo era um pouquinho mais difícil, e até o 12º que já era mais puxado. Então Mais puxadinho. eu comprei CD e toquei pra caramba junto com esse CD. Era muito É bom. uma super escola. Aliás, fica a recomendação para os nossos ouvintes que tocam flauta, sax, o que quer que seja. Na verdade, nem só para instrumento de sopro, assim, para outras coisas. É um universo muito bacana para estudar, porque é uma música popular que ela é muito diferente do jazz, assim. Geralmente ela tende a ter umas obrigações técnicas maiores no tema mesmo da música, né? Na melodia. O choro não é uma música, embora ele tenha improvisação também, é um outro tipo de improvisação, né? Um outro lugar, assim, não é o esqueço do tema e solo pensando na harmonia, nas coisas e tal. É É uma sempre outra. Até pela questão da época, né? Era uma outra dinâmica, uma outra forma de construir a música. O choro ele é bem desafiador, assim, ele tem umas coisas são músicas meio. bem grandes, né? Geralmente são três partes, Várias volta pra partes. caramba. E tem uma forma correta de tocar, né? Do tipo, aonde que você vai fazer as variações, aonde você pode improvisar de fato, como toca a primeira vez, que a primeiro A, como que toca o segundo A, tem uma escola legal, assim, de muita coisa e muito rico. E até para quem, às vezes, por exemplo, quer pegar um repertório um pouco mais pesado, mas não gosta muito de música erudita, música clássica, o choro é uma alternativa muito interessante, porque tem muito choro muito difícil de tocar, como a gente citou alguns aqui. Nossa, Até tem esse mesmo muito. que eu toquei é um choro, até que o A é bem bonitinho e o B é meio desafiador, assim, que eu toquei um trechinho, chama Harmonia Selvagem, tem uma gravação do Altamiro muito bacana. É um lugar, porque é um som muito leve e bonito, e tem choros lindos, e tem choros divertidos, e tem choros mais tristes e tal, tem de tudo. E pode ser muito desafiador, assim. Então, tipo, para quem for tocar, vai ter que dar uma ralada. É um lugar legal para colocar a técnica para andar. É um tipo de música muito bacana para estudar. Então, fica uma recomendação. Sim. O, a, Então você teve essa etapa do choro e tal, né? Com parceiro, vocês gravaram o disco, que foi um disco ou mais de um? A gente gravou de Choro, Choro, assim, foi um disco, que é esse disco em homenagem ao Altamiro. E depois disso a gente começou a desenvolver mais nosso trabalho de duo mesmo. Aí só eu e o Rafa, outro Rafa, né? O Rafael Schmidt. Aí sem regional, e aí o repertório abriu um pouco mais. Ainda mantém o choro, mas a gente começou a tocar um pouco mais de música brasileira em geral. Então a gente tem alguns arranjos, por exemplo, Ponteio, a gente tem arranjos tipo João e Maria. O repertório abriu um pouco mais para algumas coisas da MPB, assim, também tocada de forma instrumental, mesclando um pouco com o choro. E aí a gente lançou, embora esses arranjos já sejam antigos, a gente lançou já agora, depois da pandemia, alguns singles, e esse trabalho está todo no YouTube e algumas coisas no Spotify também, que é um segundo Ah, legal. trabalho. Aí depois essa guinada que foi mais do choro para a música brasileira, acabou, não sei se foi logo em seguida, né? Você pode até falar sobre isso, da tua parceria com o Felipe. Foi logo, teve um tempo, porque aí meio que com o Felipe já caminha muito para esse lance da música popular, né? Dos arranjos instrumentais de música popular e tal. Como é que foi esse pulo aí? Porque é o trabalho que você está agora, né? Atual. É, é o trabalho principal que eu estou desenvolvendo no momento. Na verdade, a história é um pouquinho mais longa, eu vou dar uma mini voltinha para chegar lá, mas que eu acho que é interessante. Quando eu entrei no Souza Lima, nessa época, foi em 2019 que eu comecei, 18, 19? 19 que eu comecei a fazer a faculdade. E
a gente, logo, é importante lembrar que em 2020 veio a pandemia, né? Então as coisas deram para a gente que é músico desenvolver novos projetos em 2020 para frente, ali até 2022, foi meio complicado. Foram uns 2 Nossa, anos, meio ano. parou tudo. Parou tudo, a gente ficou em casa, assim. Então os projetos também deram uma caída, por isso que tem esse gap aí no meio de um tempo que não deu muito para fazer. Mas quando eu entrei no Souza, eu comecei a ter uma conexão muito grande com a música do Hermeto, com a música do Hermeto Pascoal, que a gente chama de música universal, né? Que é esse estilo de música que o Hermeto desenvolveu, que depois eu posso até falar um pouco mais. Mas eu comecei a me envolver mais com esse som, porque teve um episódio muito louco na minha vida que foi. Comecei a tinha uma aula, tem uma aula no Souza Lima, que é a música do Hermeto Pascoal, é uma prática de conjunto que quem dá essa aula lá no Souza é o André Marques, que é o pianista do Hermeto, e sempre foi até agora o fim da vida dele. E é uma aula muito legal, porque é um cara que toca na banda do Hermeto, ensinando a gente a tocar essa linguagem da música universal e mostrando coisas e conhecendo coisas. O cara E eu me viveu ali, identifico. né? Junto com ele, né? Não tem. O André ficou mais de 25 anos, acho, na banda. Nossa. É. Entrou lá com 17, 18 anos, super novo, começou a tocar na banda, enfim. Mas eu fui ter aula com o André, não conhecia o André, conheci ele nessa aula e, pô, comecei a curtir muito esse som, assim, foi uma coisa que fez muito a minha cabeça, porque tinha o lance do choro e tinha o lance da música da MPB e tinha todos os lances, só que de uma forma muito interessante, assim, uma forma com muito menos amarras, muito menos regras, assim, uma liberdade muito maior, embora dentro de uma linguagem direcionada, assim, de um lance de aprender um jeito de tocar, um jeito de olhar para as coisas, um jeito de improvisar, um jeito de compor, um jeito de muita coisa, assim, aquilo fez muito na minha cabeça. E aí eu comecei a ganhar um pouco para esse lado, só que aconteceu um lance muito louco, que nesse no início, assim, logo, sei lá, no terceiro, quarto mês que eu estava tendo essa aula, um belo dia o André simplesmente me chamou para tocar com eles, para dar uma canja no show do Hermeto. Assim, ele nunca tinha comentado nada sobre isso e ele me convidou. Assim, você não quer ir lá tocar com a gente? Eu falei, pô, quero, claro que quero. Como Até te possível pegou no negar? susto. Um susto total, assim, absolutamente no susto. E aí, enfim, fui tocar com o Hermeto, aí conheci ele, conheci o Tiberê, conheci o Fábio, o Jota, conheci a banda toda. E, e aí eu fui picado de vez mesmo por esse tipo de som, porque aí foi uma experiência incrível, assim. Posso mandar fotos disso depois para você também, se quiser. Só que logo depois veio a pandemia. E aí parou tudo. Aí Parou. 20 e 21 foram anos mortos. Foram anos que eu fiquei em casa tocando, fazendo live quando tinha um editalzinho, um negócio, aquela coisa para a gente ir sobrevivendo. Sim. Fazendo minha faculdade online, fazendo a faculdade pelo computador, que isso eu nem achei tão ruim, achei até que ficou mais confortável. Eu gosto do Sim. lance de fazer online, mas tudo parado. E quando acabou a pandemia, aí meio que acabou a pandemia ali em 2000 e sei lá, quando acabou, foi meio confuso também, porque foi acabando, né? Foi diminuindo, não acabou de 20, vez, 22, depois, né, mais 23. ou menos. Que É, foi quando eu voltei, né? Fui ficar um tempinho no Brasil. 22 por aí. 23 foi que voltou mesmo, né? As coisas É, valendo, assim, mas é, é, é. e 22 foi meio que aquele meio a galera se entendendo ainda, né, com a volta. E aí foi isso que aconteceu. Aí em 22 eu acabei a minha faculdade, eu voltei só no finzinho, tipo, fiz o último semestre presencial. Então foi um ano presencial em 2019, depois fechou tudo e eu voltei só para acabar a faculdade, basicamente, só a perninha final. E quando eu acabei a faculdade, eu estava meio que sem projetos, porque eu tinha vindo da pandemia com tudo meio que degringolando, não tinha muita coisa. Com o Rafa, a gente não tinha se encontrado quase mais por conta da pandemia, a gente tinha tocado algumas coisas, mas a gente não tinha. A gente pensou em projetos, mas a gente não chegou em um acordo assim, sobre o que seria legal fazer e tal. Desandou um pouquinho, na boa, assim, sem briga, sem nada, mas a gente tinha dado uma parada. E aí, no começo de 2023, eu tava, no final de 2022, eu tava, preciso arrumar alguém agora, porque vai acabar minha faculdade, eu não vou ter mais agora que fazer prova, não vou ter mais que entregar TCC, não vou ter mais que fazer nada. Preciso ir atrás de pessoas para começar a tocar, conhecer outras pessoas, fazer outros sons. E aí, na vida, do jeito muito maluca que ela é, assim, eu recebi uma mensagem da mãe do Fefo, do Felipe,
Porque o Felipe, ele tem 5 anos a menos que eu, então ele tinha 17, eu tinha 23, então ele era mais novo, né? Falando assim, meu filho toca piano muito bem, a gente mora aqui em Bragança, que é a cidade do lado, você não quer vir aqui conhecer ele, pra vocês tocarem, sei lá o quê e tal? Eu falei, tá, pode ser legal, vamos ver, vamos marcar, mas como eu recebi a mensagem Do da mãe dele, nada. do nada, do nada. Nossa, que loucura. Eu não levei muito a sério a princípio, assim, não que eu não levei a sério, mas fiquei tipo, não sei, a mãe dele tá chamando, será que ele tá afim mesmo? Não foi ele que Será mandou que é? mensagem? Mas depois que eu conheci o Fefo, eu até entendi, porque o Fefo é bem quietão, assim, e tal, mas enfim. Sim. Aí, beleza, fiquei com isso na cabeça, falei, uma possibilidade, vou dar uma chegada lá para conhecer ele. Aí, uma aluna que eu dava aula de flauta nessa época falou, Rafa, fui num evento que teve no Benjamin Taube, que tinha um menino tocando piano, ele é incrível, você tem que conhecer ele e tal, o Felipe, eu falei, aí juntou mais uma pecinha, eu falei, putz, olha aí, estão falando dele de novo, então tem um negócio aí mesmo, tem que ir lá conhecer. Então o E negócio é aí, sério. o negócio é mais sério, aí fui lá no início de 2023, no início, primeira semana, assim, agora há 3 anos atrás, né, a gente tá em 26 agora, exatamente, aliás, hoje, É. início, exatamente 3 anos atrás. Fui lá para conversar com ele, encontrei o Fê super quieto, assim, não falava muito, assim, meio quietão e tal. Aí tentei conversar um pouco com ele, não queria muita conversa, conversei com a Ana Lu, que é a mãe dele, falei, vamos tocar, aí fomos tocar. E aí, esse 2000 deu super certo, assim, a gente se entendeu muito bem no dia 1, assim, e nesse ano de 2023, o primeiro semestre, eu morei com o Fefo quase, assim, a gente ensaiava 2 vezes por semana, tipo, sei lá, 7 horas cada dia, assim, tipo, sei lá, tinha umas 15, 20 horas de ensaios semanais, assim, Caramba. Logo de início foi uma carga alta, então já. porque eu tinha acabado a faculdade e não tinha nada para fazer, ele tinha acabado a escola e não queria fazer faculdade, então também não tinha nada para fazer, então esse foi meio que o projeto que a gente tinha tempo. Tinha E bastante aí a tempo gente livre. começou, eu e ele a gente se conectou e foi muito conectado com a música do Hermeto. Esse foi o nosso ponto de encontro, assim, na verdade, o primeiro ponto de encontro. Tanto que o primeiro arranjo que a gente fez é de uma música do Hermeto. Só que eu tinha uma ideia de um projeto que eu tinha imaginado na pandemia, que era, vamos pegar os ritmos brasileiros, os gêneros, assim e tal, e vamos fazer um show. Eu tinha feito esse projeto sozinho, numa lei de incentivo que teve, assim, tipo Aldir Blanc, alguma coisa, que chamava Circuito Virtual pelos Gêneros Brasileiros, era um lance assim, tem até no YouTube, para quem quiser assistir. E aí eu contava um pouquinho da história da música de uma determinada região e tocava sozinho, assim, gravava piano, gravava violão, tocava flauta, fiquei gravando tudo porque não tinha como fazer com outras pessoas. Falei, pô, isso aqui dava um show interessante, um show que andasse pelo Brasil, tocando todos os gêneros, as coisas, sei lá o quê. E aí eu propus para o Fefo, essa era a ideia inicial. Eu falei, pô, vamos fazer isso. Ele falou, legal. Só que quando a gente começou a arranjar, a gente achou um negócio muito diferente do que era a ideia. Que a gente, como nós dois a gente tinha essa referência da música do Hermeto, a gente pegava as músicas e no meio dela tinha 1 bilhão de ritmos, 1 bilhão de coisas. A gente começou a encontrar uma forma de arranjar, que é uma forma universal, no sentido de que a gente adere às coisas sem preconceito. Então, a gente, se quer que vire um shot, vire um shot. Se quiser que vire um samba, vire, volta a ser um frevo. E a gente ia arranjando dessa forma. E a gente começou a encontrar um estilo de arranjo, assim, uma cara para os nossos arranjos. E a gente falou, cara, esquece isso, vamos arranjar, vamos tentar manter um repertório um pouco conhecido do público geral brasileiro. Então vamos pegar essas músicas mais famosas e vamos dar uma cara nelas mesmo, vamos mexer dessa forma que a gente está encontrando, esses caminhos que a gente está achando, porque a gente vai ter um show que o público que não conhece, gosta de música instrumental cabeçuda, vai ouvir as músicas que ele está acostumado a ouvir. E quem é pirado de instrumental, a gente vai encher de harmonização, a gente vai ter um monte de coisas. Então, o projeto foi virando isso aos poucos. E nesse primeiro semestre a gente arranjou muita coisa, a gente arranjou, sei lá, o nosso primeiro disco foi gravado 6 meses depois que a gente tinha se conhecido, que foi o Nossa, Fantasia rápido. Brasil, rápido, bem rápido. Que foi o Fantasia Brasil. Esse foi o disco do nosso primeiro semestre, junto de relação, de arranjar. E aí depois o projeto seguiu, e aí, pô, andou muita coisa, acho que foi um projeto Pô. especial, assim. Aí com o Felipe você gravou Fantasia Brasil, depois gravaram Fantasia Brasil 2 também, né? Exatamente. A Ou já gente tem dois gravou. aí. Já tem 2 e tem mais coisa já meio pronta também aí para o Ó, próximo. legal. Tem coisa vindo por aí.
coisas lindas. Esse teu trabalho na verdade, até quando eu fiquei sabendo do teu trabalho, foi através do duo Beck Montanaro, já foi desse trabalho Uhum, com o Felipe, né? Que tem muitos vídeos que a Biscoito Fino colocou no YouTube, né? uhum, exato. Para mostrar o trabalho também e tal. Esses discos, eles chegaram a sair em disco físico, CD ou não? Só streaming? Só streaming, né? Hoje em dia tá, infelizmente, muito caro lançar o disco físico. É, A tá. gente Tá uma até coisa muito poderia ter louca, né? lançado. Porque tá voltando vinil, aí agora tá voltando CD, e agora tá voltando fita cassete. Tá uma coisa muito louca. É, mas é um pouco nichado ainda, né? Essas coisas É, tá voltando, mas sempre um pouco nichado, assim. E pra gente, embora esse disco tenha sido lançado pela Biscoito Fino, hoje, como as coisas, ganhar dinheiro com gravação é muito difícil, não é uma coisa quase impossível, na realidade, pra gente, né, artistas menores, né, da música instrumental, eu tava pensando assim. sim. A gente poderia ter lançado o físico dele, mas o custo era muito alto pro que a gente poderia pagar, e o retorno não ia ter quase. Então, É, e aí vira um pouco souvenir hoje em dia, infelizmente, porque também as pessoas não têm nem, aqui no Brasil, principalmente, sei que fora é diferente, mas no Brasil as pessoas não têm nem onde ouvir mais. Eu mesmo não tenho onde ouvir. O meu computador não tem caixinha de CD, nenhum carro tem entrada de CD. Então é. você tem um É custo uma muito alto, mídia um retorno muito baixo, assim. Então É isso uma é, mídia que ficou muito restrita. Eu aqui em casa, se eu precisar ouvir um CD, acho que eu vou ter que colocar dentro do PlayStation ali pra ouvir. é, Eu pois é, não você vai tenho ter um que. drive. É muito louco isso. Meu computador não tem mais drive. Antigamente a gente usava aquele Discman ligado no aparelho de som. Era outra época, né? Outra época, pois é. Mas mas o que eu acho interessante é que, assim, eu acho que esse teu trabalho, me corrija se estiver errado aí, no- com esse trabalho com o Felipe agora, acabou desencadeando um lance que foi até uma indicação para o Grammy Latino de melhor arranjo, né? Pelo arranjo da música Sapato Velho, música do Roupa Nova, não é isso? É gravada pelo Roupa Nova, né? Sucesso do Roupa Nova, composição do Cláudio Nutt, do Mu Carvalho e do Paulinho Tapajós, né? Os compositores. Mas sucesso do Roupa Nova, né? Todo É, mundo sim, conhece a sim. gravação do Roupa Nova. E então esses arranjos já surgiram desses ensaios e tudo, né? Total, é. Dessa É. proposta, dessa linguagem, desse estilão que a gente foi encontrando Essa Sapato Velho, ela tá no Fantasia 2, não? no 2, exatamente. No No Fantasia 2, Brasil. né? Uhum, Pode tocar um trechinho aí pra galera. Quem não conhece, né? posso tocar, mas não tem muita graça sozinho. O legal é com piano. Ah, não, mas aí depois a gente bota um link aqui Depois pro a gente vídeo do. pode colocar um trecho, é. Porque, só para falar um pouco sobre isso, porque eu tocando sozinho, ela não tem o efeito que tem com o piano. Esse projeto, embora seja de flauta e piano, e talvez na cabeça de algumas pessoas a flauta ocupa esse lugar de instrumento solista e o piano mais de instrumento acompanhador, assim, né? Nessa proposta de duo, muitas vezes, mais tradicionalmente, é mais ou menos assim: o piano faz mais base e a flauta só. Dentro desses arranjos que a gente faz, a ideia é que não tenha muito essa obrigação. Então, muitas vezes eu, como flautista, estou fazendo acompanhamento, muitas vezes ele vai estar tocando o solo, muitas vezes é junto, muitas vezes nem tem melodia. Às vezes, esse conceito de improvisação, a gente também tenta trazer outras ideias, em vez de a gente ficar improvisando, se a gente compor uma melodia no meio dessa música e a gente toca como se fosse uma mini peça dentro da peça. Então, tem essas coisas que acho que isso que é o legal desse estilo de arranjo que a gente faz. E o Sapato Velho é um arranjo muito legal, porque eu acho que ele é um arranjo que mais consegue ter estranhezas, para quem gosta de estranheza, mas também ele é o mais fácil de ouvir para quem só gosta da música do Roupa Nova, por exemplo. Assim. Então, ele tem um meio do caminho interessante, assim, por isso que eu acho que ele foi um arranjo que a gente conseguiu chegar longe assim com ele, né? E Ter legal tido... que você vai ouvindo, né? E aí você vai identificando trechos, né? Pra quem conhece a música, que é uma música bem famosa no Brasil, então isso que é o legal, né? Que é uma peça instrumental, você vai pegando o trecho da melodia, você vai reconhecendo a música, né? Vai dando essas exatamente. pitadas. Isso que na minha opinião, ficou bem legal. Eu vou tocar o início dela aqui, mas É não. só um pedacinho, só pra Ouçam, galera. ouçam. A gente até uma brincadeira inicial que rola nela é que a gente faz essa introdução meio
quase meio erudita, assim, e a gente cai na melodia, mas com ela quebrada, assim, ela tá numa métrica meio ímpar, assim. Então, vou tocar só esse trechinho. Com esses meios, assim, indo para outros lugares. Sim, Tal. o piano vai dobrando e tudo é muito legal. Depois eu vou colocar, o pessoal checa aqui no vídeo, o link, que é um dos vídeos que também que a Biscoito Fino colocou, né, no canal deles. Tem vocês no estúdio, né? Aquele estúdio do vídeo é o próprio estúdio que vocês gravaram o disco, não? O vídeo é a gravação, valendo. Tudo, a gente Ali foi gravou. valendo? Valendo, valendo. A gente gravou, todo o disco a gente gravou com vídeo valendo junto. A gente. O Fantasia Brasil 2, ele é um disco mais maduro, no sentido de que a gente, no disco Fantasia Brasil 1, a gente não tinha tido nada de estrada. Foi tipo ensaio, 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 estúdio, porque se você não tem material, você não consegue fazer show também. Então tem esse caminho, né, que você tem que ter alguma coisa. Então, a gente gravou, a gente não tinha estrada. O 2 foi meio que depois da gente ter feito muito show. Então, a gente já tinha tocado pra caramba. A gente fez o nosso show no Sesc Instrumental Brasil, que tem também no YouTube, que é ali é um dos grandes palcos que tem no Brasil para tocar, é um que além dele ser um show incrível, ele tem esse registro e tal. A gente fez o show no Sesc Instrumental, 2 dias depois a gente foi pro estúdio, que é a Gargolândia, estúdio do Rafael Altério, o Gaga, que é um cara incrível também, que super acolhe a gente, é um estúdio maravilhoso que fica no interior de São Paulo, assim, você vai morar lá, e você fica lá gravando, é uma fazenda e tem um estúdio lindo, assim. Nossa, que legal. Então, procurem saber sobre a Gargolândia também, quem não conhecer. Gargolândia. É a Gargolândia. E a gente gravou lá e gravou. Aí, como a gente já estava firme, a gente botou a galera para filmar e foi valendo já. Então, esse disco inteiro, todos os clipes são os clipes mesmo que foram pro disco. Pô, que legal. Porque eu achei que vocês tinham gravado primeiro e tudo, depois não. Agora vamos fazer o vídeo pra, né? Pô, mas Não, já foi o vídeo ali da Vera mesmo valendo. Os 2 discos são assim. O primeiro a gente também gravou tudo o vídeo valendo. É porque dá muito trabalho, porque como a gente toca, é arranjado, mas é popular ainda, pode ser que o Fê toque um acorde diferente, pode ser que eu faça um ritmo diferente. Então, se você for tentar engessar isso, já era. Botar para dublar depois não dá, entendeu? Vai complicar, né? Então, aí com esse arranjo aí vocês foram pro Grammy Latino, né? Conta como é que foi essa história, essa experiência de ter sido indicado, ter ido lá para Las Vegas, não foi? Foi. Las Vegas a Conta cerimônia, né? como é que foi essa história aí, essa experiência aí. Pô, sensacional, né? Cara, foi muito louco, né? Porque a gente que tá fazendo música instrumental, assim, e tal, e não... Aliás, eles que deram a ideia de ser essa música, o Sapato Velho, e eles falaram, vamos escrever, que eu acho que tem chance, acho que a gente pode tentar. Eu falei, vamos. E acabou que conseguimos mesmo a indicação, foi uma surpresa inacreditável, assim. Eu sempre... Um sonho, assim, pô, se eu conseguir uma indicação ao Grammy, é legal pra caramba, algum dia na minha vida, né? Eu sempre pensei, Se assim, algum dia, acontecer, né? se acontecer. E acabou que aconteceu muito antes do que eu estava esperando, assim, tipo, Não, numa, pô, ainda jovem e nesse trabalho com o Fefo que é tão muito especial. legal. Enquanto você estava falando aí, eu coloquei umas imagens aqui, até que você tinha me passado, Uhum. da ida de vocês lá no Grammy. E tem uma imagem que é quando vocês encontraram com o Ivan Lins lá, né?
Então, que o Ivan Lins foi homenageado da edição, não foi isso? Né, desse Som com Fê. No primeiro disco, quando ele... E a gente pediu uma música pro Ivan, falou, Ivan, manda uma música sua pra gente colocar nesse primeiro disco também. O Ivan tem vários temas instrumentais na gaveta, assim, coisas que ele tem lá, assim, que não são gravadas ainda, né? E aí ele mandou esse tema e a gente falou, grava com a gente então. Ele falou, grava. Então nesse nosso primeiro disco a gente tem a música que chama Galopes Days, que é um tema instrumental do Ivan divertidíssimo, muito legal de tocar. E ele Nossa, que gravou com a gente. privilégio, hein? Tem esse vídeo também, tem na internet do clipe do Galope. E, então ele é um cara que sempre esteve junto, ele deu várias forças, a gente participou de show dele, a gente fez muitas coisas com ele aqui no Brasil. E aí, no ano que a gente foi indicado ao Grammy, ele foi o escolhido do Brasil para receber o prêmio de conjunto da obra, né? Então foi uma coincidência também meio poética, até assim. Pô, sensacional. É, Encontrar totalmente. ele lá. E a gente encontrou ele numa cagada também, isso foi louco, porque a gente não conversou com ele antes, a gente chegou lá, muitos eventos, é uma correria, vai para cima, vai para baixo, vai no evento daqui, evento de lá. Aí a gente falou, puta, tá tendo um evento naquela portinha ali, vamos entrar só para ver qual é. Aí a gente falou, tá bom, vamos entrar meio cansado, você querendo ir pro hotel. No que a gente entrou, tá ele lá, e ele, viu a gente, já viu. Ficamos lá batendo Nossa. papo com ele, não tem pão que é onde tem essa foto. Ele não sabia que vocês estavam indo. Então, eu não sei se ele sabia, porque a E nem gente, vocês não sabiam que ele estava indo, né? a gente sabia que ele estava indo, só que o que rolou? A premiação de conjunto da obra, ela abre os eventos do Grammy. É a primeira. Então, quando foi esse evento, a gente ainda não tinha chegado nos Estados Unidos. A gente chegou um dia depois da cerimônia que ele recebeu. Então, a gente achou que de repente ele tinha ido embora. Talvez ele tivesse recebido, participado e ido embora. Mas não, ele ficou lá. Então, a gente encontrou com ele numa cagada incrível. Assim, foi muito legal assim, encontrar com ele lá e tal, porque foi o cara que deu esse pontapé inicial, essa primeira ajuda, e depois a gente se encontrou esse prêmio, que é um dos prêmios mais importantes que tem da música, assim, né? Então foi muito legal, Pô, assim, meio que é fechou o história. ciclo, uma História para história contar. Muito total. legal. Queria te perguntar também agora o seguinte. Você já tem, né? Você é jovem, né? Você tem 25. 25. Uhum. 25, né? E ao longo de todo esse percurso aí, bem, você já falou, né, que você toca flauta e tal. Você também estudou piano, né? Você toca piano, isso é bom que já dá uma mega noção de harmonia, né? Já ajuda em coisa pra caramba, né? Uhum. E, e agora, assim, na questão das flautas, né? Até pro pessoal, para matar a curiosidade do pessoal aí, né? A gente tem um quadro aqui no canal que se chama E o Setup. E o setup, né? O que você usa para tocar? Quais são suas flautas? Tem flauta é, de vários tamanhos diferentes? Usa algum pedal para fazer efeito? Bocais diferentes? Conta pro pessoal aí qual é o teu setup. Beleza. Bom, primeiro de tudo, eu não sou um cara muito nerd de setups e coisas, no sentido de ficar procurando e trocar de flauta toda hora e tal. Eu sou um cara meio fiel às flautas que eu tive, fiquei bastante tempo com elas, assim. Nunca fiquei muito correndo atrás de muita coisa. Eu passei a minha vida inteira com Yamahas. Então, a minha primeira flauta foi Yamaha, a minha segunda flauta foi Yamaha e minha terceira flauta foi Yamaha. Só que foram de níveis diferentes. Eu comecei com uma 211, depois com uma 411, depois com uma 684H. Essa 684 eu fiquei tipo, mais de 10 anos com ela. Aliás, o Fantasia Brasil 1 e o Altamiro foram gravados naquela flauta. E depois, assim, só agora, no pós-pandemia, que eu experimentei uma flauta mais top mesmo, assim, e que eu troquei para uma flauta bem melhor, que foi essa Miyazawa Stage 3, que é a que eu toquei agora, que é uma super flauta, assim, já dessas realmente toda de prata, boquilha em ouro, um flautão, assim mesmo, que é que eu Ela é uso hoje. toda de prata, não é só banhada a prata, né? Ela é Não, prata. tudo prata, inclusive as chaves. Boquilha de ouro, é um flautão, assim, realmente uma puta flauta, alinhada, né, assim, não sei, para quem se interessar para rapaziada, a A flauta alinhada, o pé em dó, chave de sol é alinhada, né? Que chama inline aqui, alinhada. né?
Mas é isso, eu não sou um cara de ficar, tipo, muito atrás de flautas e coisas e tal. Eu tô com essa e tô muito feliz com ela. É uma flauta que eu tenho que fazer muito pouca força para tocar nela, tem um som imenso. Muita coisa que eu percebi que melhorou, ou que pelo menos eu tenho que fazer menos força. Assim, eu sinto que mudou, muitas coisas que eu achava que eu não estava conseguindo tocar, eu sinto que era um pouco culpa da flauta. Mas eu já estou falando de coisas bem de detalhes, assim. Então, por exemplo, Sim. eu via uns vídeos de algumas músicas do Zeruda tocando puta som, grave imenso, assim, eu ficava tentando, não conseguia. No dia que eu troquei de flauta, eu consegui chegar bem mais perto já do que os caras faziam. Então, é uma flauta que eu sinto que pro momento que eu tava, ou seja, eu troquei, uma coisa importante, eu troquei de flauta com, sei lá, 17 anos de estudo de flauta quase já, tá? Que eu peguei uma flauta desse nível, assim. Então, Bastante tempo. bastante Então tempo. chega num ponto que o instrumento, ele importa, Cresce um sim. pouco. Importa. Eu sou dessa filosofia. Em algum momento importa. Mas. É porque a gente, assim, eu tô falando isso porque geralmente quando a galera começa, né, geralmente tem uma instrução de alguns professores e tal que fala assim, não, pega o instrumento básico, que claro, tô todo mundo aprendendo, o básico vai te servir muito bem até um certo nível ali, você ainda tem quilômetros ali para correr com aquele instrumentinho baratinho básico, né? Uhum, Só que aí depois, o problema eu acho que com isso é o seguinte, o problema geralmente é quando a pessoa compra um instrumento muito baratinho, muito básico e usado, que aí o instrumento pode vir com algum probleminha, com algum defeito, um vazamento, alguma coisa, e a pessoa aprendendo, ela tá tendo dificuldade ali, ela acha que o problema é ela, e na verdade não é um instrumento. Então é. isso é meio complicado, né? Porque a pessoa compra uma flauta baratinha, né? Na Amazon agora tem um monte de flauta baratinha. ah, Novinha, talvez ela esteja toda ajustadinha, mas se você comprar uma flauta assim já usada, vai te trazer vícios, né? Pode te trazer Vai. problema, né? Na verdade, ó, a minha recomendação nesse sentido, para as pessoas entenderem até o que eu estou querendo dizer aqui, e não passar também uma ideia de que o instrumento aqui vai fazer você tocar bem. Não, não é isso. O instrumento não vai fazer você Sim, tocar bem. Se eu pegar uma flauta ruim, eu vou tocar legal, porque com essa vai ter são detalhes as sensações, a verdade é essa. E muita coisa é a sensação de quem está tocando, e não necessariamente o resultado até auditivo, assim. Então, esse é um ponto importante. Mas, assim, minha recomendação, vai começar a estudar flauta? Um caminho, tem o dinheiro? Compra a Yamaha mais simples que tiver. Vai ser uma flauta que você vai viver anos com ela. Que é uma flauta que não tem erro, uma flauta que ela vai ser boa, ela vai ser bem equilibrada, você não vai ter que ficar fazendo esforço para nada, uma flauta que vai funcionar muito bem. Tem o dinheiro? Não tem o dinheiro? Pode comprar uma chinesa dessas sei lá, de R$ 800. Mas, se você comprar uma flauta dessa, você tem que entender que ela não é uma flauta equilibrada e vão ter coisas que você vai ter que fazer mais força. Então, às vezes, ela tem um grave melhor um agudo ruim, ou às vezes o contrário e tal, porque às vezes é problema de construção. Mas tenha uma flauta regulada. Comprou uma flauta ruim? Leva no luthier. Ou antes de comprar, pede para alguém que entende olhar, vê se não é uma bucha, vê se você não está comprando uma flauta que você vai ter que gastar mais dinheiro com ela do que ela custa. Porque isso é existe verdade. também. Então tem alguns cuidados que você tem que tomar nesse início. Tem dinheiro? Compra uma Yamaha. Uma Yamaha, mais simples que tiver, vai ser uma excelente flauta. Não tem dinheiro? Vai comprar uma flauta esquisita? Pede para alguém que conhece dar uma olhada. E sempre confere se ela está com as regulagens básicas funcionando. Então, se a sapatilha está boa, a sapatilha tem que estar boa. Se não estiver fechando, não vai sair som. Se as chaves estão reguladas, se a chave não estiver fechando, não vai sair som. Essas são as coisas principais para você tomar cuidado no começo. Agora, começou a estudar, já está tocando há um ano, sei lá, um ano e pouco, 2 anos, está sentindo que você quer tocar uma coisa melhor, vai em um lugar que você possa experimentar, toque em uma flauta melhor antes. Você tem que ter conhecimento da sensação de tocar num instrumento melhor. Não é porque é mais caro Sim. que é melhor, né? Experimentar um instrumento é uma coisa muito importante. É igual vai comprar roupa na internet, pode ser que fique bom, pode ser que não. Se você vestir É. ela, você tem mais garantia. E às Então, vezes a pessoa está no momento que ela acha que está no ponto dela trocar de instrumento e ela testa o instrumento e fala assim, bem, não estou sentindo muita diferença ainda. Então, não sei se compensa a pessoa gastar um dinheiro ali a mais naquele momento. Pode ser que exato. dali 3 meses, 6 meses, um ano, ela sinta a diferença e vale a pena, né? A gente até Total, estava né? conversando aí antes, né? Igual você falou das Yamahas.
Pô, pelo amor de Deus, né? Yamaha é flauta para mais de metro. Nossa. Para muito tempo, muito tempo. Nossa. Ó, minha experiência, tá? Olha tudo que a gente conversou aqui. Eu já estava gravando, já estava tocando, já estava fazendo as coisas. Eu fiquei a primeira que eu comprei, a minha Yamaha 211, eu fiquei, sei lá, devo ter ficado com ela uns 4 anos com a minha primeira flauta, pelo menos. Mas quando eu digo 4 anos, são 4 anos estudando de verdade, assim, todo dia estudando, pegando para fazer, levando como uma pessoa que quer se tornar um músico profissional, não tocando só por hobby também. Porque uma 211, por hobby, pode dar para a vida inteira. A verdade é essa. Agora, Ah, se você verdade. Ô, é um flautão, tá tudo certo, ela é equilibrada, ela é afinada, você consegue tirar som de todas as oitavas, então também não é muito mais do que isso que precisa uma pessoa que só quer curtir. Então, esse é um ponto. Quando eu peguei minha 411, eu devo ter ficado mais uns 7 anos com ela. E depois, quando eu peguei a 684, eu fiquei uns 10 anos com ela. Então, foi muito tempo. Porque também você vai aprendendo a tocar na flauta que você tem. Você vai é. aprendendo a tirar som dela. Você vai ficando íntimo daquele instrumento. Quando você troca, às vezes pode pegar um instrumento... Eu lembro que isso aconteceu várias vezes. Eu tinha a minha flauta 411, que eu até tenho até hoje. É uma flauta que ela é fechada, desalinhada, ela é uma boa flauta, ela é do modelo antigo, então o corpo dela é de prata, as chaves são banhadas a prata, é uma flauta legal, pé em dó. Eu pegava as flautas da minha professora, da Sara, que eram flautões tipo as Muramatos, e eu achava pior, porque eu não estava acostumado a tocar naquele negócio. O pé em si, a flauta era aberta, tinha dificuldade técnica, mas eu não achava o som nela, porque eu não tinha o hábito. Então, quando você Sim. pegar um instrumento, você dá tempo para se conectar e aprender a tocar com aquele instrumento, porque o instrumento é um bicho meio vivo. Assim, você pega uma flauta, tem uma outra que é meio igual, quase igual, mas você toca nela e é outro lugar, o som é diferente, É, vibra total. diferente. É igual você Então, falou conhecer de. também é um processo também. Né? Igual você falou de, no caso, uma coisa bem, né, particular, né? Porque até a intenção do canal é essa também, né? A gente está falando especificamente de flauta, né? Que é o assunto aqui, é o teu instrumento. Por exemplo, flauta com as chaves abertas ou com chave fechada. O pessoal acha, mas toda flauta profissional, semi-profissional, tem chave aberta. Não é. Eu cansei de ver vídeo do Altamiro tocando pra caramba. Eu não sei se ele já usou chave aberta alguma vez. Todos os vídeos que eu vi, ele tá com flautinha com pé em dó, chave fechada. Pois é. Entendeu? Então também tem umas místicas, né? Tem isso. Chave aberta. Quando é pro... Ah, não, quando quero ser profissional, eu vou ter que pegar uma chave aberta. Por acaso, até a flauta, a gente até conversou sobre isso, né? Eu fiquei usando Yamaha um tempão. Peguei agora uma Powell, aí é chave aberta, pé em si e tudo. Tem o período de ajuste, Sim. que é de lei, né? Então tem gente que até usa aqueles plugs de silicone para fechar Para começar, né? Para não ir de os uma vez buracos já. da flauta, porque o dedo não tá chegando ainda. A minha sorte é que quando eu comecei numa buffet crampon que já era chave aberta. Então eu fui obrigado a ter os dedos, a polpa Não do dedo, né, é. certinha no lugar e essa memória muscular ficou. Eu fiquei tocando a flauta fechada há anos a fio e agora peguei aberta de novo, pum, o dedo tá lá. Mas tem umas místicas, né? Agora, uma coisa que a gente até já estava conversando, que não é tão mística assim, que é o material que a flauta é feito, né? Por exemplo, a minha flauta, só o bocal é prata maciça, o resto é só banhado a prata. A tua já é toda de prata. Fala um pouco pra gente, o que você achou dessa diferença do metal que é feita a flauta? Você falou que o bocal dessa tua agora é de ouro e o resto da flauta é prata. O que você percebeu? O que você achou de mudança de som? Uhum. Cara, tem muita diferença. O material, eu acho que é uma das. Eu sinto, né, que é uma das principais. Embora eu toque com uma flauta que é flauta com o corpo todo de prata há muitos anos já. Isso não foi uma novidade, porque a 411 que eu tinha já é o corpo que eu tenho, já é o corpo inteiro de prata. As chaves que não, as chaves são banhadas, que é normal até, essa intermediário, início do profissional, quase todas são assim, porque as flautas todas de prata com as chaves prata são bem mais caras, são flautas que sobem muito o valor. Eu acho que, primeiro, de novo, acho que eu só consegui sentir o potencial de uma flauta dessa porque eu passei muito tempo tocando numa flauta menos boa que essa e eu cheguei num nível que eu já pude conseguir sentir as coisas nessa flauta. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Só para concluir o assunto anterior, eu acho que 95% vai ser você ralando mesmo e 5% vai ser a flauta. Mas existem esses 5%, isso é um fato.
Vai pegar uma Sim. flauta melhor, até para que o cara que está tocando tem que fazer menos força para conseguir tocar algumas coisas. Acho que isso é o principal também. E Tipo, tem a até ver dá também velocidade de resposta de chave, as velocidade molas, de né? Um monte de resposta, coisa. sim, Mas eu sinto que a força é o principal, aquela coisa de chegar naquela nota e eu ter que fazer um malabarismo para conseguir tocar aquela nota naquela dinâmica. Nessa flauta você só toca. É uma sensação de que é tudo mais mole, assim, sabe? Tudo flui mais, assim. Acho que mais essa sensação. Quando eu peguei essa flauta com a boquilha em ouro, o que eu sinto, que é a grande dificuldade que existe na flauta, o grave dela é imenso e o agudo dá para ser um fiapo. Isso é uma coisa que eu senti muita diferença para minha 684, que já era tudo de prata e tal, mas a gente também já está falando de uma Miyazawa, que é uma flauta feita à mão. Essa flauta é uma flauta de pelo menos uns 20 anos, é um top de linha da Miyazawa de um modelo antigo, então é um flautão, assim, meio que um achado, sabe? Então tudo é muito equilibrado, tudo é muito bom nela, assim. Ela tem muito som, ela tem um timbre bonito e ela é mole, assim. Parece que você tá, sei lá, tocando Ajuda, né? um Facilita. algodão, assim. E ela, Mas você assim, mostra, vê se você consegue mostrar na câmera aí. Você falou que tem o bocal de ouro, né? a boquilha, né? Só essa parte aqui, é o porta-lábios Isso. dela, Só o né? porta-lábio de ouro, é. Dá pra reparar, Aham. né? Que ela é uma cor diferente, né? Dá pra ver. Uhum. E é uma flauta muito gostosa, realmente. Uma... Tá vendo? Eu sopro muito no grave e ela tem som, ela não fica espirrando. Dá pra tocar esse agudo e com nada de som, assim. E eu tô frio, a flauta tá no ar-condicionado, tá gelada e ela tá, tipo, e ela responde muito, assim. Dá pra fazer um agudo bem pianíssimo, né? Total, mas assim, é isso. Não é porque não, mas não vem nessa flauta. É que eu ralei muito para tirar o É, som do agudo claro. e aí, quando eu peguei essa flauta ficou fácil. Não Isso que é a vamos, primeira não, coisa que entra na não vamos cabeça. tirar o método, tirar o mérito do músico. É, porque o lance foi, eu acho que É, eu claro. consigo também sentir isso nessa flauta. E isso é uma coisa para as pessoas porem na cabeça. Porque eu sofri bastante para conseguir chegar perto disso em outras também. Assim, eu peguei a minha flauta 684, que é uma puta flauta legal, mas que não tinha essa leveza. Era bem mais duro de chegar lá. Mas eu bati e consegui. Quando eu pego Sim, essa, a força que eu tinha que fazer 70% de força agora caiu para 40%, porque a flauta me ajuda, ela joga a favor, assim. É isso, o sim. instrumento ele joga a favor. Mas eu não recomendo, para concluir o assunto, que um cara que está começando pegue um flautão, porque eu acho que sofrer é um pouco importante também. Você pegar um instrumento que você vai ter que fazer um pouco mais de força é legal, para depois você aprender a valorizar até um pouco esse tipo E de coisa. perceber, né? Exato, senão você não vai perceber. Se eu É. pegar um aluno meu que está no terceiro mês de flauta transversal e entregar essa minha flauta na mão dele, ele vai achar nada, porque você precisa de uma maturidade para perceber essas coisas. É, Então, não vai fazer muita diferença. é. Mas você tem essa flauta, você tem outras flautas, você tem piccolo, você tem. Ó, Tenho o Piccolo, que eu já tenho há muitos anos, o Piccolo sempre estudei junto com a transversal, mas tá guardado não sei aonde o meu Piccolo, mas enfim, mas é um Piccolo normal, e a marrinha simples, nada demais. Aí eu tô com essa flauta em sol também agora, que eu peguei há um ano e meio atrás, mais ou menos, que é uma legal. Pearl, não difícil falar Pearl. Pearl. Mas que é uma boa flauta em sol. Ela não é de prata nem nada, porque a flauta em sol realmente é um instrumento bem caro também, porque é bem grande, é muito material e tal. Sim. Então, aqui no Brasil é caro comprar instrumento, mas é uma excelente flauta em sol. Ela é afinada, ela tem um som bacana, ela é boa, e eu estou bem feliz com ela. E é isso que eu tenho de flauta. Eu tenho duas transversais, um pico e uma flauta em sol. Não tenho tanta flauta assim e tal, nem não é tanta coisa. E essa flauta em sol você costuma usar para músicas específicas, um tipo de som específico que você quer, um acompanhamento? Não, quando eu for tocar com a banda assim, assim, assado, como é que funciona o uso dela? Então, eu estou usando bastante com o Fê, tem alguns arranjos que tem flauta em sol, aliás, no Fantasia Brasil 2 tem também, quem quiser ouvir, o arranjo de Geni Zeppelin, que eu faço com uma boa parte com a flauta em sol, e a gente tem outros arranjos, então para as minhas coisas eu uso, ela dá uma possibilidade legal de você não só ter um pouco mais de nota, mais grave, mas também você ter uma sonoridade um pouco diferente em algumas regiões, então a região grave da flauta
normal, vamos dizer assim, ela já que é uma região que você já tem que fazer mais força para ter mais som, ali você está num lugar gostoso de tocar. Então essa região grave ali, ela soa mais cheia um pouco, sabe? Por exemplo, o dó grave é como se fosse um fá, que é uma região bem. E ela tem um timbre bonito, é um timbre mais aveludado, tem um pouco mais de projeção, mas é uma possibilidade legal, assim. Eu quero ter a flauta, eu quero comprar uma flauta baixo também para mim, aquela flauta que é mais grave ainda do que essa. São Ela flautas que para você usar para improvisar. Eu acho que não é só o lance de se tem mais nota para grave ou menos, é o lance da sonoridade mesmo. É que você é. tem outro timbre, assim, dependendo da situação, você consegue chegar num lugar que ali soa diferente, não é melhor ou pior, é outra opção, assim. Então é legal ter as opções para variar, Sim. improvisar nela é legal, porque muda um pouco o jeito que eu penso, assim, muda um pouco, os caminhos são diferentes, é uma flauta mais pesada, então você tem que. Eu gosto dessa coisa de mudar de instrumento, porque E muda a linguagem também um pouco também, né? muda a Não linguagem, sei, não muda sei o se, músico. não Isso é. sei se dá para comparar, mas tipo o cara que vai tocar sax alto e sax tenor, são duas linguagens diferentes. Senão você vê uma pessoa tocando tenor, mas ela tá tocando alto no tenor. É, Essa é outra linguagem, entendeu? outra linguagem, é. Mas eu gosto de lance de trocar de instrumento, porque, por exemplo, na flauta, eu tenho um lance que eu tenho ouvido absoluto, então eu não consigo pensar na flauta em sol como transpositor. Eu penso sol é sol e é isso. Eu não faço as transposições como uma pessoa quando Ah, mas isso é geralmente interessante. Tu tem ouvido absoluto? tenho. Então eu não consigo fazer isso. Então, por exemplo, o que a galera Já chama de ajuda. dó, mas som do sol, para mim tem que ser sol, porque senão minha cabeça pifa. Então eu tive que aprender de novo a tocar flauta quando eu peguei a flauta em sol. Eu tive que. Agora o sol tá aqui, o lá tá aqui, o si tá aqui. Eu não pensei dó, ré, mi, tá soando diferente. Eu tive que pensar nota por nota mesmo. Então, para mim foi um Verdade. processo interessante, porque quando eu peguei aquela flauta, eu tive que. É outro músico tocando, sacou? Não é o mesmo que toca aquela flauta. Porque aquela flauta ali tá tudo na mão, tá fácil. A ideia sai da cabeça, eu já sei onde tá, já tô. Aquela lá não, aquela é um cara com bem menos técnica, assim. Eu preciso pegar. Aí eu Estudar. comecei a improvisar, assim, sei lá. E o caminho que ali eu tinha 700 notas que eu podia usar, naquela eu tenho 10, aí eu preciso usar elas de algum jeito. Então, isso é uma coisa que não só para as flautas, às vezes quando eu pego o violão para tocar, outro instrumento, é legal que você muda o instrumento, é outro músico tocando, que é outro nível técnico que você tem, o caminho que você tem que encontrar é outro. São muitas coisas, é interessante assim, essa coisa de mexer com os instrumentos, tocar outras coisas. Tem um vídeo teu que eu até vi que você grava vários instrumentos, né? Tu gravou violão, Uhum. gravou piano, flauta, baixo. Que... Bandolim, mas toca algumas outras coisas. Né? Ah, legal. Mas os instrumentos assim que você se sente mais confortável, vamos dizer, flauta e piano, ou não? Ou Esses violão são os também? que eu trabalho, assim, né? Tipo, que eu toco no. Eu sou flautista, assim, eu sou flautista e pianista, e é isso. Isso é o que eu boto no meu currículo, porque eu acho que o multi-instrumentista pode ficar confuso um pouco para saber o que. Você vai assistir o show do cara, não sabe nem o que ele toca, eu acho isso meio esquisito. Então, esses são os meus instrumentos, assim, provavelmente se você for assistir um show meu, eu vou estar tocando essas duas coisas. Ou só uma delas, mas se for só uma, provavelmente flauta. Mas eu aqui em casa, eu estudo bastante violão, fico bastante tempo com o violão na mão. É um instrumento que eu acho muito interessante para compor, eu acho harmonizar no violão, são caminhos muito legais, assim, que eu gosto de estudar. Baixo eu toco nada, tocar baixo eu não toco. Eu sei onde estão as notas porque parece o violão, então eu faço um chão, mas não toco. Tocar é demais. E um instrumento que eu cheguei a estudar um pouco mais uma época foi o bandolim. Na época do choro, eu lembro que eu me interessei bastante pelo bandolim, tanto que eu tenho. E eu toco ok, assim, eu toco uns choros, eu sei fazer algumas coisas no bandolim, assim, mais ou menos por aí. Ah, legal, legal. E pra gente já encerrando aqui, queria que você passasse para a galera que tá vendo essa entrevista, né? Pessoa que quer começar a estudar flauta, ou começou agora há pouco tempo, o que você daria de dica? Né? A gente acabou de falar a questão dos instrumentos, não adianta comprar um instrumento super ultra caro no início, isso aí, beleza. Mas que dica que você daria, assim? Jeito para estudar? Óbvio, né, que o ideal é a pessoa procurar um professor, né? Hoje tem muito material na internet, né? Mais do que quando você começou, né?
Muito mais. Muito Eu mais, peguei né? muito a Tem, época do físico também, tenho muito livro impresso, CDzinho para playback, eu peguei bastante essas coisas. sim. O que você daria de dica, assim, né? A gente pode falar, pode ver uns vídeos do YouTube, vídeo não sei o quê, mas o que você acha um caminho legal, assim, para quem está começando ou já começou, mas está no início? Ó, eu acho que tem uma coisa muito importante antes de pensar no instrumento, que é uma coisa que a gente falou agora há pouco na entrevista, que é ouça muita música, muita música. Tudo que te interessar, ouça e torna isso um hábito na vida. Isso eu acho importante falar antes de falar o que fazer com o instrumento, como estudar, que sei lá o quê. Que é você ter essa conexão sempre com a música, assim, com o que te fez querer estudar um instrumento, ouvir pra caramba e conhecer músicos diferentes. Isso é uma coisa muito importante que eu sinto que às vezes se perde um pouco na ânsia por tocar um instrumento, assim, as pessoas também têm essa coisa de eu quero tocar um instrumento. Mas você não vai tocar legal se você não tiver essa conexão com a música em si. Então, acho que isso é uma coisa importante. Nunca pare de ouvir, sempre conheça coisas novas, ouçam discos novos de diversos gêneros, enfim. Isso é uma coisa importante. Agora, falando da parte de organizar o estudo mesmo e tal, eu acho importante ter um professor, se possível, porque eu acho que um bom professor, um professor que também que não seja lâmpada, que vai te traumatizar e tal, porque eu também sei que tem muita gente que às vezes vem procurar tendo aula, que eu tinha aula com um cara, uma pessoa, sei lá, lâmpada, que sempre vem com um monte de amarras e coisas, tem que ser do jeito do cara e tal. Não acho que isso é legal, eu acho que o estudo de música ele tem que ser gostoso. Ninguém está estudando música para sofrer. Música tem que ser um negócio. Eu sei que estudar música. Prazeroso, né? Música eu acho que é uma das coisas mais incríveis que o mundo produziu. Assim. Então a gente estudar isso não pode ser terrível, como às vezes se torna para algumas pessoas. Embora não seja fácil estudar música, isso também é uma coisa importante falar, porque é uma dedicação que ela é grande e o processo de estudar música não é tão musical quanto ouvir música. Estudar música não é ficar ouvindo e tocando os temas que você gosta, é você levar isso para um outro lugar, que é um lugar de destrinchar o lance. E aí, às vezes, você está pensando só no ritmo. Não tem nada de musical, uma pessoa que está ouvindo, né? Pensa só no seu som. Então, é um processo que ele é cansativo. Por isso, ele precisa ser muito bem organizado. É uma coisa que a E gente às sempre... vezes demora você ver algum resultado, né? Que a pessoa acha que vai começar a estudar, dali uma semana vai tocar na banda dos Não amiguinhos, vai, não vai, não vai. né? Não vai. Na verdade, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que eu acho que assim, ó, um ano do tempo de estudo música não é muito tempo. Não, em um ano você não vai estar tocando já pra caramba. Você vai estar tocando coisas. A evolução vai estar acontecendo se você estiver estudando, se você estiver dedicado, mas tudo isso depende de quanto tempo você consegue estudar por dia, de quanto tempo, de quanta maturidade você tem em relação ao seu estudo, se você está estudando com um pouco, sendo bem efetivo, ou se está sendo meio desorganizado o seu estudo. Por isso que é importante um bom professor, etc. Essas coisas todas são importantes. Por isso que é até difícil eu falar um aspecto que é importante, porque isso depende muito de cada pessoa e depende muito de que nível você está em relação a música, se você já está tocando alguma coisa, se você não está tocando nada, o que você tem que fazer. O que eu acho, e aí falar de forma super geral, assim, e quem quiser e tiver interesse em conversar mais comigo sobre isso, pode mandar uma mensagem no Instagram e a gente troca ideia, aprofunda um pouco mais essas ideias, mas eu acho que em alguma medida você ter os conhecimentos teóricos básicos é importante, embora eu seja um cara da música popular, eu não defendo o lance de você não saber ler, você não saber. Eu acho que é importante porque isso ajuda você, é mais prático. Sua vida vai ser mais prática. Você vai conseguir ler os métodos, você vai conseguir entender o que as pessoas estão te passando. Acho que isso é muito importante. Então, fazer as aulas de teoria, legal. Ter um professor de instrumento para te direcionar e você não ficar inventando coisa errada no seu instrumento. Então, vai tudo nesse caso da flauta, posição toda errada, embocadura torta, são coisas que vão te atrapalhar e vai demorar, vai fazer com que o processo seja mais demorado. Então, essas coisas precisam estar certas. E também sempre tentar se conectar com a parte da escuta, lembrar que a música ela é uma arte auditiva e não visual. A partitura não é a música, a partitura é a escrita dela só. Ela vai te ajudar, mas não é aí que está o negócio. Então, aprender a ouvir, botar as gravações das músicas que você gosta e não só saber qual acorde está tocando, mas aprender a identificar qual instrumento que está rolando ali, o que é isso que eu estou ouvindo, qual é a instrumentação. Esse cara está tocando é uma flauta em sol, é um piccolo ou não, isso é um saxo, que é essa percepção mais geral da música, assim, de O ouvir, contexto perceber todo, né? contexto. Eu acho que Sim. todas essas coisas bem agrupadas, você vai ter um estudo leve e legal da música. Assim, vai ser um estudo que você
E outra coisa que é muito importante dizer, e aí a última, para não ficar muito prolixo, que é cuidado um pouco com essa modernidade hoje do lance da internet, de ficar vendo muita gente tocando pra caramba, estraçalhando e sendo os maiores gênios sempre. Porque hoje em dia, se você começar a consumir música, seu Instagram vai ser entuchado de caras tocando com uma técnica infinita, músicas rápidas pra caramba e tal. E a música não é competição, competição é pra cavalo, não é pra músico. O músico, ele é para fazer junto, não é para disputar com ninguém. Não é Então, corrida, né? não é corrida. Se você sabe se você sabe 4 notas, não tem problema, dá para você fazer um som legal com essas suas 4 notas, e você vai encontrar pessoas que vão estar fazendo 6 notas e vão te ensinar essas outras duas, e você vai somar o seu som com o cara e não competir com ele. Então, acho que sempre tem em mente que a música não é competição, não precisa ter pressa para aprender a tocar. O legal da música não é você tocar rápido, o legal da música é você ouvir um som que te arrepia, um negócio que você fala assim, puta, isso aí é o negócio mais bonito que eu ouvi na minha vida. Essa é a conexão importante da coisa. A É técnica, verdade. ela é necessária porque você só vai conseguir tocar o que você quer se a sua mão estiver funcionando. O instrumento, ele é um instrumento, né? Ele serve para algo, ele é um negócio que sai daqui e você usa um É. instrumento para A gerar técnica é a ponte entre o que você quer fazer, a sua ideia e o resultado que você quer atingir, né? A o técnica som, está no né? meio aí. Então, por isso que você precisa, não dá para não ter técnica, não dá para falar, não, eu não quero ter técnica. Não, estuda, mas não precisa se comparar com aquela criança asiática que vai aparecer no seu Instagram tocando já o Sempre. Tchaikovsky no piano, o Liszt sinistro, com uma mãozinha minúscula. Não é por aí, o caminho não é esse. Então, tenha tudo organizado, tenta se comparar a você e não às outras coisas, mas sem deixar de ser crítico, aprender a ouvir, identificar o que está bom, o que está ruim. Essas coisas todas são importantes, que não é só, faz meia hora disso, meia hora daquilo. Não. Se você tiver meia hora para tocar, mas seu estudo estiver organizado, você estiver mexendo nas coisas que são as dificuldades que você tem agora. Então, hoje a minha maior dificuldade é, sei lá, o meu som que é ruim. Então você vai gastar um tempo maior nisso. Organize o seu tempo para quando você pegar o instrumento mexer com isso, não ficar tocando aleatoriamente só as coisas, enfim. Eu acho que a música é isso, essa mescla de você se conectar com a música como a arte música, assim mesmo, e ter o seu estudo organizado para você mexer nos pontos que você precisa. É isso. Não, fundamental. Agora de fazer uma pergunta difícil para a gente fechar. O que é a vida? Tô brincando. O que é o sentido da vida, né? Pergunta é a seguinte: se você pudesse montar uma banda dos sonhos, para você tocar Dos junto com sonhos? pessoas que estão entre nós, estão vivas ou que já partiram, vale tudo. Certo. Quem, Qual a quem, quem, formação? qual a formação da banda? Qual é a formação? É livre, absoluto? Ou tem assim, tem que escolher um batera, um baixista, um pianista e sei lá, como é que é a onda? Ou vale Não, tudo? você pode até dar opções, mas assim, montar uma banda Boa. completinha. O que que você Ó, sugere? são muito. É um lugar Banda meio. dos sonhos, hein? É um lugar complicado, porque se você escolhe um, você deixa todos os outros de fora, né? E aquilo que a gente comentou agora, como música não é competição, é difícil falar que esse é o melhor, eu escolhi esse. Mas eu vou escolher pessoas que eu tenho carinho e que eu gosto muito do som. E que são músicos incríveis, evidentemente, mas tem tantos outros que poderiam estar no lugar de todos, né? Eu acho que se eu fosse escolher a banda do coração, assim, tipo, os músicos que eu mais gostei de ver ou de ouvir, assim, acho que na bateria eu escolheria o Márcio Bahia, provavelmente, que foi baterista do Hermeto durante mais de 30 anos. Eu tive a alegria de participar de um disco que ele foi o baterista, um disco do André, que vai lançar ainda, então gravei com o Márcio, foi incrível, o cara, foi o primeiro cara que eu vi tocar bateria, assim, que eu fiquei emocionado de ver o cara tocar, assim, um negócio incrível mesmo. Então, botaria o Márcio aí, de baixo, vou fazer essa banda meio tradista, tá? Para não ficar muito, muito confuso. Senão eu vou colocar 17 mil músicas e vai vir uma big band no contexto. A bandazinha tradicional, vai. Tradista. De baixo, deixa eu pensar. Cara, eu colocaria o meu professor no Souza, um cara incrível, o Cisão Machado tocando baixo. Cisão que tocou nas bandas todas do Djavan e tantos outros, Joyce, Ó, enfim, um cara legal. que gravou com todo mundo. Um dos baixos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida. Um baixo maravilhoso, musical e acho que o cara que mais faz essa função de baixo mesmo, raiz, assim, mas com um bom gosto incrível. Então acho que o Cisão é um cara que
fica muito bem nesse lugar, embora tem vários outros que poderiam ser aqui, mas fica o meu professor Cisão. Então a minha banda é só de vivos, dá pra gente fazer ela acontecer. Ela real. Aí, que mais? Aí, sei lá, piano, vamos pensar num pianista, talvez. Piano. Ah, cara, uma escolha que talvez não seja tão óbvia para esse instrumento, mas acho que eu escolheria o Hermeto tocando piano, cara, porque ele é um cara que tocava piano pra caramba, eu adoro ele tocando piano, e ele tocou. Bom, ele para mim é o mestre maior de tudo, né? Assim, não vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou ficar meia hora falando dele, mas o Hermeto tocando piano é incrível, aliás, recomendações várias, assim, o disco Sambrasa Trio, que é um dos primeiros discos do Hermeto, ele tocando trio de jazz, assim, no piano, inacreditável que ele tocava. Tudo torto. Ele tem um vídeo ótimo, uma música que chama Peixinho dele, ele tocando no piano com um grupo já, solo de piano estraçalhando. O Hermeto foi convidado para tocar na banda do Miles Davis e não foi. Falou, não quero, vou pro Brasil e caiu fora. Então reflita sobre isso que é muito incrível, né? Então, Cara, que loucura, né? Todo mundo ia querer essa oportunidade, ele, não, valeu, tô não, tranquilo. ele sabia do que ele tinha na mão, cara. Ele sabia que ele tinha outras coisas para fazer, né? Enfim, então eu escolheria ele. De sopro, sax, eu colocaria o Vitor Assis Brasil tocando sax, que é um cara que me pega muito tocando, embora Sim. seja um cara que morreu muito cedo, assim, mas... E ele é mais do jazz, mas ele tocando música brasileira acho lindo, assim, um bom gosto incrível, um som maravilhoso, então tá um cara que eu colocaria. E vou escolher, sei lá, mais uma pessoa, vai para o que tá faltando nessa banda. Bota um violão aí, pronto. Um violão, boa. Cara, violão tem gente também, é difícil isso aí de Violão escolher tem. uma pessoa, porque tem muita Tá valendo gente. tudo, gente que tá aqui, gente que já partiu, tá valendo. Cara, um cara que eu fica com uma citação, até mais pra galera conhecer, cara bem das antigas, mas acho que eu escolheria o Garoto para tocar violão na minha banda, porque o Garoto é um dos caras mais impressionantes da música brasileira, porque ele é um cara que não sei se quem tá ouvindo conhece, mas ele é um cara das antigaças, assim, um garoto da época do choro, assim, e ele compunha moderno como se fossem músicas feitas hoje, assim, é um negócio que eu nunca vi, ele parece um viajante no tempo, assim, é um treco maluco, que ele tem composições moderníssimas, que se você ouvir, você fala que fizeram ontem, e são coisas de, tipo, sei lá, 80 anos atrás, assim, então... E ele era um puta músico, pelo que sempre falam, as gravações que tem, tocava muito bem. Então fica aí o Garoto como uma recomendação para todo mundo. Uma banda meio maluca, que eu não sei se ia soar muito bem, mas ficou várias Não, uma pessoas. boa banda. Agora, uma coisa para fechar de vez, que a gente até não falou lá atrás, tuas referências de flautista, nacional Boa. ou internacional. Quem que você escuta, já escutou, continua escutando, que influenciou teu som, que foi referência ou continua sendo, enfim. Brasileiro e internacional. Boa. Eu não sou, isso é uma coisa que eu sempre falo, e é meio surpreendente às vezes, mas eu não sou uma pessoa que ficou ouvindo tanto flautista só na vida. Eu ouvi muita música de forma geral. Eu nunca fui um cara muito, tipo, vou ouvir só os flautistas, flauta, 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 porque eu toco flauta. Eu sempre me conectei mais com a música de forma geral do que com o instrumento flauta. Assim. O instrumento flauta tem claro, uma grande importância na minha vida, porque é o instrumento que eu toco, mas eu não sou esse cara que se você vier com os nomes super obscuros do jazz americano e sei lá o que, talvez não conheça, porque eu não fui muito atrás. Eu também, eu sou assim, eu ouço música. Eu vou te falar Exato. que eu toco flauta também, né? Não sei se o pessoal que tá vendo o canal aí sabe, ou já notou, mas não sei, eu acho que 20% do que eu ouço tem flauta. Meio por aí, eu tô meio que igual você, estamos na mesma, meio essa proporção. Mas dicas, primeiro internacionais, eu acho que muito importante para as pessoas que estudam flauta, ouve música erudita, mesmo que não goste, o som, a técnica dos caras é um lance, ali é as situações limítrofes da flauta, não vai ser mais difícil que aquilo, o som não vai ser maior que aquilo, então vale a pena conhecer. Das antigas, o Rampal, que foi considerado o grande flautista por muitos anos. O James Galway é um cara que eu gosto muito do som dele, que tá vivo até hoje, tá bem velhinho, mas tá vivo até hoje, em inglês, super flautista. Ouçam, muito bom. Dos um pouco mais jovens, o que eu sempre ouvi, sempre achei que tinha o melhor som de flauta que eu já ouvi na minha vida, o Parrude, para mim ele foi o cara que eu ouvi e falei assim,
Daí não dá para ir para muito lugar, assim, em relação à técnica e som, é incrível o que o cara toca. Sempre foi o som que eu olhei e falei assim, putz, esse aí, se eu conseguir chegar perto disso, é por aí o negócio, eu acho. Embora não seja um som que, pro tipo de som que eu faça, funcione muito, foi legal correr atrás dele, assim, porque foi uma coisa que limpou muito o meu som, me deixou mais Referência crítico. sonora, né? Então, acho que esses são gringos legais, para citar alguns. E brasileiros, tem muita gente. Acho que tem a galera que é flautista, flautista, e tem a galera que toca sax e flauta, que vale a pena conhecer também. Mas se fosse pensar flautista, flautista, o Altamiro é o nosso maior, provavelmente, assim, historicamente, pelo menos moderno, assim. Talvez antes dele tinha o Benedito Lacerda, o próprio Pixinguinha, mas o Altamiro é um cara que tem muito registro como... E fez a carreira como um flautista, intérprete, né? Então tocou pra caramba, tem disco pra caceta, gravação, uma beça. Então, acho que o Altamiro é um cara que tem que ouvir. Da rapaziada do choro que veio depois, tem o Antônio Rocha, que é um grande flautista, tem o próprio Carrasqueira Filho e pai, são dois caras importantes também, que vale muito a pena ouvir. Uma galera do choro. Tem outros, mas citei alguns. E da galera que toca um pouco de tudo, eu gosto, por exemplo, muito do Malta, por exemplo, o Carlos Malta é um cara que vale a pena Carlos muito ouvir, Malta. porque é um grande flautista, embora Carlos toque tudo. Malta tocou muito tempo na banda do Hermeto, não foi? Me tocou, para mim, na formação mais arrepiante da história da música, assim, que é a banda mais sinistra que eu vi na minha vida. Eu não vi, mas que eu vi em vídeo, né? Foi tipo o período Electric Band do Hermeto. Tipo isso, cara, aquilo lá. E foi a banda que mais ensaiou na história da música, né? Provavelmente, tá ligado? Essa história, mais ou menos? Uma É, história aqueles. incrível. A galera ia lá pra casa do Hermeto, não era isso? 8 horas por dia durante, sei lá, mais de 10 anos, todo dia. Se tem Que show ou não loucura. tem show, 8 horas de ensaio, loucura, né? Olha Muito. o nível que fica o negócio no dedo e o entrosamento entre eles É uma pessoa só tocando. é Não é uma um grupo loucura. de... é um lance. Não tem como alcançar um negócio desse num Nunca ensaio mais vai regular de uma rolar banda. isso. Em tempos modernos, hoje em dia, que todo mundo está Nossa, mais preocupado em, sei lá, pegar uma gig para ganhar uma grana do que fazer um som, isso aí vai ser muito difícil de acontecer de novo. É uma outra nossa, isso foi época, uma um. galera que comprou a ideia de um cara, enfim. Mas o Malta vale muito a pena, o Dorim vale muito a pena, toda essa galera que passou pela banda do Hermeto são grandes flautistas. O próprio Hermeto tocando flauta é muito legal, que é um dos instrumentos principais dele. E ele toca uma pegada bem diferente, um outro tipo de som, um som com menos vibrato, um som distante desse som do erudito, mas que tem uma cara muito legal. Recomendação, o disco do Quarteto Novo, que é um disco incrível, e que o Hermeto está tocando flauta o disco inteiro. E, enfim, é muita gente, é isso aí, acho que é estar de olho. Se você vê um cara desse, já pinta um outro no recomendado, e hoje tá tão fácil de achar as coisas, dá para ouvir música infinita aí o dia inteiro e conhecer gente pra Nossa, caramba. hoje tem Spotify, tem um monte de plataforma para ouvir música. Bota, digita no YouTube lá, flauta, flautista, flute, sei lá. Infinito, infinito. Nossa, eu sempre descubro pessoas. Até quando eu descobri o teu som, o teu trabalho, foi assim. Agora, falando em descobrir, para a gente fechar, como que o pessoal te acha? Dá aí o teu, não sei se você tá com canal no YouTube ou perfil no Instagram, como é que o pessoal pode conhecer mais o teu trabalho? Boa. Ó, procurando meu nome em qualquer lugar você encontra. Eu tenho um canal no YouTube que eu não posto com frequência, eu posto quando tem coisas para postar, não fico produzindo conteúdo para lá. Mas tem muitos vídeos legais, aliás, minha vida inteira tá lá, tem vídeo, esse vídeo do Dominguinhos que a gente falou, até as coisas mais novas, então tá tudo lá. Então o lugar é um acervo bacana, mas se procurar o meu nome no YouTube, você vai encontrar em vários outros canais outras coisas também. Então tem os clipes desses discos do Fantasia Brasil, tem entrevistas que dei para outros lugares, tem Café Lá em Casa, tem um monte de programa. Tem Sesc Vale a pena. Instrumental, né? Tem dois Sesc instrumentais, tem o primeiro com o Rafael Schmidt, tem outro com o Fê, tem muita coisa. Isso no YouTube. E nas outras redes, no Instagram, procurando por Rafael Beck, @RafaelBeck04, é o meu arroba, pode me encontrar lá. Se quiser trocar ideia, conversar sobre aula, eventualmente também, se quiser, pode mandar mensagem. E nas outras redes, procurando por Rafael Beck, também você vai encontrar. Mas basicamente estou mais ativo no Instagram e no YouTube, hoje em dia. São os lugares que eu estou sempre postando Então as hoje coisas. você está dividindo o tempo entre apresentações, gravações, não sei, você falou, né? Está preparando alguma coisa e aulas também, né? Basicamente isso. A gente
Não dou tanta aula, dou aula para algumas pessoas, porque também é o meu tempo um pouquinho apertado, mas estou sempre com alguns alunos, sempre dando aula, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Os shows com o Fê e shows com outras pessoas, e em outros grupos que eu toco também, né? Algumas outras coisas que eu não falei aqui. E sempre desenvolvendo coisas novas, né? Sempre compondo, estudando, gravando, arranjando coisas novas e seguindo em frente na vida do músico instrumental, que não é Me- fácil, mas é bacana. música instrumental no Brasil isso aí é um papo de outro café, né? Que já é Pô, outra, mas é, tem alguns trabalhos recentes ou gravações que você participou de outras bandas, de outros artistas que você queira citar? tem coisas, ó, por exemplo, eu gravei no ano passado, não, agora já é ano retrasado, né? Porque a gente está no início de 2026. Gravei num disco do André Marques, que foi o pianista que me levou para tocar com o Hermeto. Foi um disco que eu gravei, um novo disco dele que não saiu, vai sair logo mais, com músicos incríveis, que é um disco que eu fiquei muito feliz de participar, que é esse disco que tem o Márcio Bahia tocando bateria, o Thiago Espírito Santo tocando baixo, o André tocando piano, então é um trio dos sonhos absoluto já. Henrique Albino, que é um músico genial, um amigo meu, virou um amigão meu, de sax e flautas e tudo, assim, é um cara incrível também, que vale a pena conhecer. E, aliás, se quiser convidar, eu posso até fazer essa ponte, porque ele é muito legal. Henrique Albino, ele é da nova geração, mas ele é genial, assim, um arranjador, músico incrível. Toca tudo que você imaginar, ele realmente é especial, assim, um músico especial. Ó, legal. Posso fazer essa ponte. A Carol Maciel tocando sanfona, um disco muito legal desse som Stephanie Borgani cantando, um disco de música universal do jeito que eu gosto, assim, e pô, participar disso com esses caras foi sonho realizado, assim, total. Um disco que vai sair logo mais. Também toco com um duo, a Anne e o Rafa, um duo de música, não é música caipira, mas música caipira regional, assim, essa coisa desse, é um outro tipo de som que eu participo da banda deles, gosto muito e quero mandar um abraço para eles. Gravei também com o Fê, a gente fez o nosso primeiro disco arranjando músicas para um cantor cantar também, que é uma coisa que vai rolar no ano que vem, um compositor do Mato Grosso que se chama Guilherme Rondon. Ele é Ah, um cara que legal. tem músicas lindas e a gente foi o cara que falou: pô, pega aqui minhas músicas, fazem o que vocês quiserem, eu vou cantar. E a gente arranjou para ele, foi muito legal fazer esse nosso som, mas para uma outra pessoa. E também tem disco novo com o Fefo vindo aí no próximo ano. Vai ter uma homenagem para um grande compositor aí que a gente está preparando. 2027. Não, não para. Virou o É ano. porque a cabeça ainda está em 2025, Tá né? em 25, não virou, mas acredito que para 2026 já deve sair, provavelmente, esses 2 ou 3 trabalhos aí. Vai ser bem um ano Ah, bastante. legal, legal. E você falou do Instagram e tudo, do YouTube, e teu nome também dá para procurar no Spotify, né? Claro, exatamente, evidente, esqueci. Se você quiser ouvir os discos completos, eles estão praticamente todos lá no Spotify, procurando meu nome encontra. E as novidades também com certeza vão sair por lá. Então, beleza. Rafael, então quero te agradecer aí pelo seu tempo aí, pela generosidade de ter dado essa entrevista aqui para o canal, que é um canal que está com essa intenção de ser específico para músicos de sopro, que eu acho que é uma coisa que estava meio faltando. Existia, né, uma revista, a gente nem falou disso, mas existia uma revista chamada Sax e Metais, que era específica para o pessoal de sopro, e, enfim, agora é difícil as pessoas comprarem revista física, e a revista acabou sendo descontinuada, mas um canal no YouTube para músicos de instrumento de sopro, acho que vai ser uma coisa bacana, vai ser uma referência, e obrigado aí por ter topado participar do projeto, tá Eu bom? que agradeço, obrigado pelo convite. Quando quiser, eu volto para a gente bater mais papo. E muito parabéns pela proposta. E vamos fazer isso aí chegar para bastante gente, porque essas coisas que vão manter a nossa música viva também, porque hoje em dia a gente precisa realmente de pessoas como você querendo fazer isso, se dedicando para abrir espaço, divulgar, porque cada vez mais a luta ela é assim, né? Ela é de dentro para fora, a gente vai tendo que se virar e vai tendo que fazer para chegar nas pessoas. Então, estou feliz de participar desse início e espero que cresça muito e que a gente ainda troque várias ideias mais para frente. Beleza, isso aí. Então, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui.
Se inscreva no canal, tá bom? Ativa aí as notificações, porque agora a gente vai começar, os vídeos vão começar a sair agora, no início do ano, em 2026. A gente vai ter vídeos frequentemente. Então, obrigado mais uma vez aí a todos. Fiquem ligados no canal e até a próxima. Obrigadão aí.